Muito bem, estamos de volta com mais um Clube de Sexta aqui direto do Estúdio Vitrine no Euromarket. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do nosso clubinho. Hoje a gente vai falar de futebol, muito futebol, hein? Vamos falar de muito futebol, vamos falar de rádio e vamos falar de futebol de botão também, né, Paulo? Isso é bom, hein? Isso é bom, né? Isso é bom. De botão também. Eu tô aqui com o Paulo Jardim. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês aí para... Vamos falar de coisa meio antiga, né? Meio antiga, um pouquinho antiga. Nostálgica. Nostálgica. Vamos usar o termo nostálgico. Mas que pode voltar também, né, agora, né? Se Deus quiser. Vamos fazer voltar Depender esse negócio. a gente mexe o caldo. E Alisson Vinícius, seja bem-vindo também, Alisson. Obrigado, Ricardo, um prazer estar aqui com o Paulo, com o Vitor, com você. E é um convite muito especial, né? Vamos bater, né? Eu tô jovem, mas conheço alguma coisa aí do passado. Nós vamos bater um papo legal. E vamos falar hoje, do teu pai também, o Sérgio Jorge, né? Sempre é bom lembrar dele. Acho que todo mundo aqui de Presidente Prudente, da região, conhece, né, o trabalho do Sérgio Jorge. E vamos falar um pouquinho do teu pai aqui, no rádio, no esporte, no futebol, né? Legal. Falar um pouquinho de história aqui. Bacana. Legal, vamos lá, vamos começar falando de futebol então. Falar um pouquinho de... Vamos falar da Prudentina? Falar um pouquinho da Prudentina. Futebol raiz da Prudentina. Futebol raiz. Liga, o Vitor! Desculpa, eu sou cumprimentei, aqui. Hoje a gente vai falar do futebol, esporte bretão, como diria o Nelson Rodrigues. Esporte bretão. Esporte bretão. O Vitor é nosso assistente aqui para assuntos aleatórios. Sempre bom. Futebol é a pátria de chuteiros, como diria Nelson Rodrigues. É mesmo? Você joga futebol? Você joga futebol também ou não? Eu gosto, eu sempre acompanhei bastante futebol. Assim, futebol ou basquete? Eu tenho 1,70m mais um pouco, eu diria. Na verdade, eu tenho 1,93m, mas eu gosto... tá sobrando tamanho. E você prefere futebol? Eu prefiro futebol. Eu gosto mais de futebol por causa que, pelo nosso contato, pela vivência e a proximidade. Então a gente acaba se aproximando um pouco mais do futebol, né? Por causa do brasileiro. Sabe que o brasileiro tem esse negócio com o futebol, né? Será que isso atrapalha os outros esportes? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso também. De divulgação, até das pessoas quererem aprender outros esportes também, né? O que vocês acham? O futebol em si, ele é uma cultura do brasileiro, né? É uma cultura, né? É uma Cultural. cultura do brasileiro. O brasileiro gosta mesmo do futebol, tá no sangue. Sim. Mas, lógico, tem muitos amigos que preferem o basquete, outros já vão pro tênis, mas são esportes que meio que ficaram, né, ali meio que escondido, outros mais elitizados. Fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano. É difícil falar, mas a verdade é. É, né? Fica meio que em segundo plano. O futebol é criado na Inglaterra, sim, mas foi adotado pelo Brasil, né? Acho que não adotaram ele lá e nós adotamos por aqui. Os ingleses estão sempre em evidência, mas mais por briga, né, do que pelo eles próprio estão tão futebol em evidência que eles estão fazendo agora a final da Champions e da Europa League, né? Exatamente. A Inglaterra está forte. Não, perfeito. Eu adorei essa mudança de vamos sair do ciclo Espanha um pouquinho, porque só dá os caras lá, né? Mas agora pro Brasil, eu penso assim, o futebol, ele vem de 1900, quando desde a época do Charles Miller, quando ele desceu lá em Santos e trouxe a bola, e aí envolveu a galera. E a famosa bola de capotão, e a criançada só via isso, não existia esporte amador no Brasil. Isso começou a vir com as Olimpíadas, no Brasil com participação mais efetiva em Olimpíada, se não me falha a memória, a partir de 1960, com Nelson Prudêncio, né, no salto, não sei se a data foi exatamente essa, nós começamos a nos destacar em outros esportes. Mas mesmo assim, mesmo por baixo, o futebol brasileiro ainda ele arrasta multidões, né? Não tem. E nessa época também, mais antiga, também era mais o futebol. O futebol sempre foi, né? Desde o início, o futebol se aproximou mais da classe operária, né? Desde a época o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, os operários começaram a jogar. Exatamente. O Corinthians nasceu assim, né? Um clube
cheio de vários operários, se juntou, começou a jogar, aí veio o Santos, situação semelhante. E assim começou, as classes mais humildes. E aí foi popularizando o futebol, e a classe, a elite da época não gostava. E aos poucos o futebol foi tomando, porque o futebol é envolvente, o futebol não precisa, não um esporte muito sofisticado, né? Ele precisa de pouco. Só precisa de uma bola. Só precisa de uma bola. E o jogo de camisa, se né? não for camisa contra sem camisa. Camisa sem camisa, né? Que era o tradicional da vila. Tradicional, meia, bola sem meia e tal. É desse jeito aí. E dois chinelos de cada lado, Dois né? chinelos de cada lado. Tem muita molecada que não teve essa oportunidade, né? Hoje nós não vemos mais. Mas eu lembro, eu acho que a minha geração foi a última ali no bairro da Vila Machadinha jogar ainda na rua. Colocava o chinelinho ali, ou pedia pro vizinho, eu posso chutar, o seu portão pode ser meu gol? Não, pode jogar aí e tal. O portão como gol, legal, é verdade. E sem obstáculo, não interessava. E arrancando o tampão do dedo, todas essas coisas aí. É uma vivência que as crianças de hoje não têm. Não tem. Hoje Mudou a criança para jogar bola, o clube já não está tão frequentado assim, os clubes, porque haja visto que antigamente ninguém tinha piscina em casa. Hoje todo mundo tem, e aí você traz até pela própria segurança suas crianças mais perto de você. Você sabe o que eu acho legal? Eu fiquei 15 anos sem jogar bola, viu, gente? Eu tô com 37, mas eu fiquei 15 anos sem chutar uma bola, viu, Paulo? Verdade. E agora, recentemente, faz uns 6 meses, eu voltei a brincar. Falei, será que ainda consigo, né? E voltei lá na APA. E bacana que tem uma escolinha lá e tem uma molecada que joga no fim de tarde. Tem sim. O pessoal joga. Isso daí é bacana, mas são poucos ainda. Eu acho que precisa viver mais. Complementando meu pensamento, hoje a criança, se quiser jogar bola, ele vai pra escolinha. Ou de clube ou escolinha. Na rua não tem mais. Na rua não tem mais. Na rua não tem mais. Nos bairros ainda você vê. Nos bairros mais distantes ainda mais tem. afastados. Uma molecada jogando um betis, né? Jogando uma bola. Ainda tem. No meu tempo, eu morava nas imediações da Washington Luiz, ali mais pro lado da rua Jacob Blumer. Nós tínhamos um terreno na frente que era um campinho. Nós fizemos. Ele tinha uma descida, cara, que era assim, quem entrava jogando para subir, entrava ganhando de 1-0, para compensar. A ladeira é brava. E aí, 3 quadras para lá, tinha o campo do Bandeirante. E não era tão longe, era perto de Joaquim Murtinho. Só que ali ainda era terra ali da Reverendo Coriolano para baixo. Tinha muito campo. Então, todo o campinho de futebol, a molecada já inventava com bambu, balaústa, fazia um gol e vamos jogar. E depois fazia campeonato e, inevitavelmente, saíam as discussões e as brigas, né? Voltava tudo correndo. É muito simples, né, você jogar futebol. Ah, sim, com certeza. Isso é bacana. E faz as amizades, né? Tenho amizades desde criança até hoje por causa de futebol. Aproxima bastante das pessoas, né? O futebol envolve bem. Nós tínhamos umas competições aqui em Prudente, que era, vamos botar, Prudentina e tênis. A rivalidade era tremenda. E nós fazíamos jogos assim, tinha uma modalidade era no tênis, a outra era na ápia. E chegou uma época que o negócio cresceu tanto, aí participava Vendramini, Elinho, esse pessoal que jogava bola mesmo, jogava para um time, outro jogava no outro. Essa foto que eu mostrei para vocês é dessa época, desse jogo. Nós íamos jogar no Corintinha, o futebol. Não tinha dia que não saía uma pancadaria. E era tudo amigo. Hoje disputa, é tudo amigo da gente. Hoje. Acalorada. Então, tem os causos do futebol, né? Vendramini era amigo do juiz. Ele pegou uma bola 1-1 o jogo, finzinho do jogo. Vendramini sai, passa 1 metro, quase no alambrado do Corintinha. E o juiz olha para o outro lado, fingindo que está olhando para a bandeira. E o bandeira era um da APA e outro do tênis. A gente invertia para não dar briga. Vendramini foi, fez o gol, aí o tempo fechou. Aí o jogo não acabou, o campeonato também não acabou. Mas era assim, e hoje todos são amigos. Na época era também, só que na emoção essa questão do calor, emoção do futebol ali, né? Mas nada sério, era empurrão, às vezes dava um soco num, outro. Mas todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Porque meu pai lembra do que do jogo. Ele lembra que ele bateu não sei em quem uma vez, o cara jurou ele falou, tá bom, pode vir. Ele deu no meio do cara, aquele negócio. Acaba o jogo, acabou. O Sérgio Jorge antigamente ele era o Teia, né? Ele é conhecido como Teia nos campos aí do amador. Sérgio Jorge, figura. É o grande nome do esporte bretão imprudente. Porque ele não só jogou, ele narrou, né? Ele entrevistou, fez reportagem, integrou a crônica esportiva de Prudente com a capital, muitas vezes. Né? Então, assim, era um cara admirável.
Gostava muito. E dizer que ganhava dinheiro, ganhava não, viu, gente? Fazia por amor. Fazia por amor. Tanto jogando bola quanto trabalhando. Tanto é que ele é professor de geografia, USPP, Exatamente. Educação Moral e Cívica, que não são matérias que não existem mais. Infelizmente, Mas no final de semana, pegava a estrada, ele, o Wilson Mata, Luiz Semensati, lá atrás Imer Lombardi, e vai embora. Só fera. Seu mensagem tá no Essa mensagem rádio tá ainda. aí, tá ele, o Oliver continua, Passoli, né? Tá no Pessoal, eu cheguei a trabalhar com o Luiz, trabalhei com os dois, né? Tive essa grata satisfação na minha vida. Trabalhei com o Luiz na Rádio Globo, depois com o meu pai, né? Trabalhei com o meu pai. Primeiro eu comecei com o meu pai na CBN, aí fui com o Luiz, aí voltei a trabalhar Agora eu vou com deixar o ele. Luiz com raiva, mas o Sérgio Jorge jogava mais que você, Luiz. Eita, ele tá vendo isso aí. E não me xinga, hein? Tá assistindo, hein? E não me xinga, Eles dizem hein? que o Luiz jogava bem, cara. Eu Rapaz, bate bem, hein? É? Bate bem. E o Sérgio Jorge, seu pai, jogando na Prudentina também. Jogou. Meu pai Jogou jogou no na Prudentina. Prudentina, jogou no Flamenguinho, mas ele chegou a jogar na Prudentina, no Amador, na época que o Amador era muito forte, né? Foi campeão com a Prudentina e tem guardado em casa a medalha, troféus. Saiu recentemente, que uns 2, 3 meses atrás, uma matéria no Lembranças, ali no Imparcial, recordando algumas coisas do passado. Né? Isso. E aí saiu o nomezinho dele lá, Sérgio Jorge Alves, artilheiro, campeonato amador. Eu falei, rapaz, e os caras Tá falaram aí pra assim, ninguém dizer que ele era mentiroso. Aí. Mas todo mundo fala, o professor Sérgio Roberto Cesário também sempre lembra, ele fala, seu pai, cara, era difícil de marcar. Ele marcava gol com a direita, com a esquerda, não tinha pra ele não. É bom, né? Grande Eu tentei puxar um pouco pra ele, eu tô tentando jogar de centroavante de novo. Centroavante é bom que não compromete. Fica ali de Não boa. entrega gol, nada. Só faz o gol ali. Só tá fala, ali pra, guardou, eu tô ali pra guardar, né? tô ali pra guardar. Vacilou, guardou. É. E essa história aí que o Prudentino jogou no profissional, chegou a jogar com o Pelé. É isso aí que eu ia perguntar. Você tava mostrando as fotos. O Santos do Pelé, eu sempre ouço a a gente estava aqui, né, antes do programa, vendo as fotos aqui do Sim. Paulo, estava mostrando várias fotos Fotos do aqui. clube, né? Do Fotos estádio. do clube, Então, baú do da esporte. Prudentina, da Ápia, né? Isso. E também do Prudentão também, né? Você tem Exatamente, várias fotos antigas e tal. Do Dentão e do Corintinha, E né? do Corintinha. Corintinha era assim, era minha casa, né? Porque o corintiano, Era- Corintinha, é. mas o Corintinha eu vivi muito mais quando a Prudentina acabou. Quando a Prudentina deixou de... Mas você Vivi, viveu nessa ah, época também, né? Da vivi, Prudentina? vivi. Da Prudentina. Eu me lembro que eu ia no estádio escondido do meu pai, porque ele falava que tumulto era complicado. É. Aí eu ia com meu irmão, na primeira deixa, meu irmão dava 2 passos e eu sumia. Que aí eu ficava à vontade, eu ia pro clube, ia assistir jogo, e um dia caiu um pedaço da arquibancada lá. E parece que morreu uma criança, ou machucou uma criança. Rapaz do céu, eu lá em cima olhando na outra arquibancada de madeira, só vi meu pai chegar correndo achando que não me achou, né? E Achava tinha- que era isso. Preocupado. Mas era assim, eram as tardes domingueiras, era a coisa perfeita. Eu adorava quando eu não ia no estádio. Acabava o jogo, ficava passando aquele monte de gente em casa, com radinho, com bandeira. E a época do derby? Nossa Senhora. Quando tinha derby Prudentino e E Corintinha Corintinha, era como o Come Fogo lá de Ribeirão Preto. cara, Né? Ponte Guarani. as histórias são sensacionais. E aqui era chamado Celeiro de Claques, né? É uma história grande. Dizem que Palmeiras sofria muito aqui. Eu era muito pequeno, não tinha muito isso, mas era coisa de apanhar muito aqui. A Prudentina era como a asa negra, né? Agora, uma história que me contaram, eu não estava presente. Lendas do futebol. Pelé. Pelé. Então, Eu já até imagino, né? Prudentina acho que fez Conheço. 2-0. Sim, o Pelé veio aqui. Veio, jogou na Argentina. eu tenho Tem fotos foto, em Pelé. casa É do mesmo? Pelé com Tem. o Vicente, com o Celso Paiani, com o pessoal que isso. jogou com ele. Esse pessoal prudentino que era bom demais. E todo mundo vaiando o Pelé, tirando sarro. E aí, isso aqui. E ele não tava numa tarde boa. Diz que ele desceu pro vestiário no intervalo, fez assim, calma, foi é lá, isso meteu mesmo. acho que 4, 5 gols no segundo E tempo. acabou com o jogo. Rapaz, destroçou o É time. verdade isso daí. Acho que foi 5-2 pro Santos. alguma coisa É assim. mais ou menos isso. Pelé Isso só aqui, olhou assim, pessoal, É. calma. Calma. Não era calma, era verdade, 5. isso aí não é lenda. Era 5 gols que ele ia fazer Mas e isso, acabar isso com o não é jogo. lenda, isso é história. Isso é Foi história. que É uma ano, lenda, mais ou você menos? não Foi sabe se é verdade. 67, alguma 67. coisa, nos idos de 60 aí. É. Né? Porque eu não me lembro se a Prudentina foi até 67 ou 69. Eu acredito que foi 67. Aí ela O resolveu, último jogo foi contra a Portuguesa Santista e parece que a Prudentina venceu por 3-1 aqui.
sem muita certeza, mas acho que foi isso. Foi a E o despedida Corinthians dele. também subiu, da mas especial. por um ano, né? Ele É. subiu e logo no ano seguinte ele já caiu também, né? Mas nessa época também ou não? Nessa época Nessa também, época nos anos também. 50, final da Corinthians, década de 50. ele subiu em 58, Isso, 59. isso. E a Prudentina acho que foi em 61, É. né? E a Prudentina permaneceu. Aqueles 3 jogos com a É, Ponte Preta, né? Exatamente. O terceiro jogo, o jogo decisivo, foi no Pacaembu. Pacaembu tem o disco lá, que seu pai deve ter também. Tem Paulo casa. Machado de Isso. Carvalho. Tem a É, narração. narração. Nossa, aquele lá. Era- Coisa antiga, viu? Acho que eu tô me sentindo um pouco. Não, é engraçado que as pessoas às vezes falam, como é que você sabe essas histórias? É porque eu ajudava meu pai a escrever aquela Aí, ó. coluna no Túnel do Tempo, né? Aham. Os causos do futebol, Causos do futebol. no Oeste Notícias. Exato. E meu pai escreveu por mais de 10 anos e muita gente não sabe, mas eu ajudava ele a Você pesquisar, ajudava a pesquisar. correr atrás, eu ia buscar fotos, eu ia atrás de ex-jogadores junto com ele. E aí você vai adquirindo. né? Fala uma crônica aí que você lembra, assim, que você ajudou seu pai Cara, a escrever. Tem umas histórias assim, bem peculiares, mas É. tem uma que uma vez o cachorro entrou dentro do campo lá no estádio do Curitiba, no Parque São Jorge, É. e o cara chutou, saiu pra comemorar, E a bola bateu. a bola bateu num cidadão e depois teve uma outra, que não foi só no cachorro, teve uma outra que o Gandula veio e meteu o pé na bola. Eu estava lá. Não é Você verdade? estava lá. O cara meteu uma bicuda na bola, aí Foi os caras foram quando, pra foi cima. quando o time caiu. Isso, Domingo. é isso E aí, não o time podia tava levar numa draga aquele gol. danada. E você Nossa. sabe que se entrar algum estranho, o cachorro ou o Gandula e tirar o gol, não é gol, né? Não é gol. Não é gol. Se o cara passou pelo goleiro, tocou, o Gandula sair de trás e tirar a bola, não é gol. Não é gol. Ele vai não ser entrou. expulso. Ele vai ser expulso e não Ele é é elemento gol. estranho dentro do Ele é campo. elemento E estranho. não foi gol. não foi meu gol. amigo, aí o bicho pegou. Aí o bicho pega, né, filho? Aí- Ali no Parque São Jorge aconteceu muita coisa. Teve também uma história que o Corinthians precisava de todo jeito ganhar o jogo. E aí fizeram o esquema lá com o árbitro na Tal época. da mala, né? A mala, rolava a Mala mala. branca. Tinha uma linha, Isso aí, da mala. é fato porque É fato. eu lembro, né? Meu pai me contou muito essa história porque ele falou: não, eu vi realmente, os caras conversaram e tal, acertar, tá tudo certo. Só que era a época dos Jogos Abertos em Prudente. 1980. Isso mesmo. Aquele dia ia ter transmissão da TV Cultura, salvo engano, aqui em Prudente. É. E os caras resolveram instalar as câmeras lá em cima e tal. E tava tudo certo com o árbitro até então. Os caras instalaram a luz, o árbitro entrou para fazer o reconhecimento do campo. Aí ele olhou, viu as luzes, um negócio diferente. Aí ele viu, olhou pro meu pai. Falou: repórter, por favor, vem cá. O que é aquilo ali? É câmera e tal? Ele falou: não, que vai ter a abertura dos Jogos Abertos, vai acontecer aqui em Prudente e tal. O pessoal vai fazer um jogo teste aí hoje, então eles vão filmar. Vai filmar? Vai filmar. Então você avisa a sua diretoria que aquele acordo acabou. Pega a mala e leva embora. Esquece aquele acordo. Meu amigo, a hora Rapaz. que ele olhou e foi tentar avisar, É. já estourou, já o Corinthians já entrou dentro de campo, virou aquele rolo todo. E aí os caras do Corinthians entravam na área e o negócio era o seguinte, a história era: Entrar e cair. meu amigo, entrou, encostou, e se joga, cai que o juiz, que tá tudo certo, vai dar pênalti. Lá Neymar. Meu amigo, Lá os Neymar. caras Lá Neymar. caía, jogava, rolava e nada. E o juiz, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Mas os caras, o que tá acontecendo? Depois que foram descobrir que o árbitro falou: não, tá tudo desfeito. Oi. Meu Não amigo. deu nem troco. Não deu, né? não deu nem tempo. Coisas pitorescas que aconteciam. Como tinha também o saudoso Marginal, que também tá lá no céu. Tá ele, o Wilson Mata, lá de Slau Cruz, todo mundo fazendo uma festa. Tô fazendo Ele ia festa, com passo preto, rapaz, no braço, aqui em cima, camisa lá do Corinthians, torcida organizada, ficava pendurado no alambrado, como sempre, porque esse passo preto, que ninguém sabe por que ele ia com esse passo preto pro estádio. E o bicho era adestrado, e ficava ali com ele. É umas coisas bem. A melhor peculiar, arquibancada do Corinthians era o geral, alambrado. É. O alambrado, ele não tinha a distância do alambrado pro campo, ela não chegava daqui, ele dava 1 metro, 1,5 metro. E aí tinha um degrau ainda antes pra água, descia ali. E o pessoal ficava tudo ali. Né? Rapaz, ali ficava a turma, a molecadinha jogando bola ali, a É. torcida em cima. Né? Mas era assim, não era um Emocionante, caldeirão né? porque não era fechado. É. Quer dizer, era quase fechado, porque tinha a casa do Tadeu da Quinha, ali atrás do gol. O Moro dos Mochiba, O né? Muro dos Mochiba, tá? Que aí o pessoal entrava pela casa dele, já, às vezes ele fazia até um churrasquinho O pessoal ali, não queria pagar e ingresso. ficava todo mundo na laje, Não, é atrás do verdade. goleiro. Rapaz, o que aquele Nossa. goleiro sofria.
Mas era atrás, assim, e a distância era 2 metros. Pra quem não... E no alto do gol, assim. Nossa, eu conheci por fotos, né? Onde hoje é Americana. Onde hoje é Americana. Shopping A entrada principal ali da Americana hoje, ali tinha umas casas. Tinha. E aí o fundo da casa dava de fundo com o campo. E o pessoal achava às vezes o ingresso caro, que o Corinthians sempre precisando de dinheiro, né? Coitado do Corinthians. O pessoal começou, dava suco e tal, cobrava um negocinho tipo R$5, e o cara ainda ganhava um suco e assistia o jogo lá em cima do aquele muro. 20 moleque, 30 moleque empoleirado lá em cima. E se eu acredito que o Luiz vai, vai acompanhar e vai ver essa, né, nós falando aqui, contando essa história. Eles tiveram uma época que narrar jogo do Muro dos Mochiba, porque teve uma briga lá com a diretoria do Corinthians que queriam cobrar das emissoras de rádio para transmitir o jogo. Mas espera aí, a gente tá vindo aqui trabalhar e não tem como. Então nós vamos transmitir lá de cima. Aí chamava Telesp, antiga Telesp, hoje é a Vivo e tal. Sim, sim. Passaram lá o fio, colocaram as maletas e transmitiram o jogo lá de cima da casa do pessoal. Atrás do gol. Isso em cima dessa casa. As casas não existem mais, né? Elas não existem mais, né? Eu lembro, eu morei ali na frente, onde hoje é a Americanas, né? A antiga Shopping Americana, né? É o Park Shopping. Park Shopping. Mas pra mim vai ser... A cada 5 anos eles mudam um nome. Cara, marcou, ali é marcado. Eu entendo ali. até o pessoal, mas pra mim vai ser sempre Shopping Americano. Pra todos nós vai ser sempre Shopping Americano. Lá foi o primeiro shopping de Prudente, que seria quase uma galeria quando começou, depois que foi feita a expansão, né? Sim, mas eu lembro, foi em 83 que eu morei lá. 83 para 84. Agora, e era o Corinthians ainda. Permite fazer uma pergunta indecente aqui? Cadê o dinheiro da venda do campo do Corinthians? Meu amigo. Até hoje nós estamos procurando. Cara, essa mesma pergunta o seu pai fez naquela matéria que a gente estava vendo agora há pouco aqui. Eu nem pensei, nem vi essa matéria. Do Neto, né? Essa mesma pergunta ele fez. Cadê o dinheiro da venda do Corinthians? Ninguém sabe, ninguém viu. Foi vendido, o dinheiro sumiu. Na realidade, a importância não é nem tanto pelo dinheiro, é pelo saudosismo que causou aquilo. Sim. Porque aquela venda derrubou tudo. Porque demoliu o estádio. Aí dali pra frente o Corinthians só organizou, a gente viu, né? Que daí pra frente não dava mais. O Corinthians ainda foi... Acabou a chance. Foi até 2000, né? O Corinthians foi até 2000. Eu lembro que quando o Agripino foi prefeito... Teve o Jaime como presidente. Passou muita gente. Jaime da Silva. Teve o Pércio Melenzac, 98. Seu pai, né, foi presidente. Meu pai foi presidente do Conselho Deliberativo, pegou uma época, ele, o Wilson Mata, né? E aí aquele Carlão que acho que é vice-prefeito, vereador lá em Pirapó também, chegou a ser presidente do Corinthians. Eu lembro de alguns aí. O Corinthians foi até 2000, o último presidente eu já não lembro, eu acho que já não era mais o Pércio. Não, o último eu não sei quem foi, não. O último jogo do Corinthians, cara, o Corinthians jogou só com 10 jogadores, não tinha nem jogador para ficar no banco de reserva. Caraca. Foi assim, definhando, mais ou menos, vamos botar, guardando a devida proporção, mais ou menos o que está acontecendo com a Portuguesa. Ela está tentando se reerguer. Está tentando e não mas vai. A gente sabe que vai ser difícil. Tá? Eu acho que a última chama assim, do Corinthians, que nós vimos um Corinthians bom, foi aquele de 96, o Agripino era prefeito. E aí ele falou, eu quero um time bom, e montou o Corinthians. E aí começou a ampliar o Prudentão, aquele negócio todo, distribuir ingresso, 27 mil, 30 mil pessoas no Prudentão, e o Corinthians foi vice-campeão e subiu para 2, você se lembra? Tinha Gilson, Lúcio Surubim, o Wallace, era um timaço, foi um timaço, aquele time eu vi. Foi ele que colocou o Agripino promovendo na época, né? As leis não são. E depois começou a trocar o nome, né? Só que nesse meio tempo isso legal. Foi a volta do Corinthians. Isso. Porque lá atrás acabou, virou PEC, Presidente Prudente Esporte Clube. Isso aí ficou aí uns 3, 4 anos, montou um bom time. Eu até era o chefe da torcida organizada desse time aí. É mesmo. Né? Juntava as bandeiras e atravessava a cidade para fazer. O Corinthians 2 vezes aconteceu isso. E aí voltou a ser Corinthians. Sim, né? Aí na década de 70 ainda também teve um período, acho que 76, que pararam com o Corinthians e transformaram, não, porque Corinthians, não sei o quê, aí inventaram um presidente Prudente. Então, é isso que eu estou dizendo. PEC. É o Presidente PEC, Prudente Esporte Clube. E mas aí não nós vingou formamos muito uma tempo, torcida que a gente ia, mas durou 2, 3 anos. 2, 3 anos, aí voltou o Corinthians. O que tem hoje é o Presidente Prudente.
Hoje, hoje, vocês, mas aí mais ou hoje, menos hoje, né? Oi? Porque hoje tem o Presidente Prudente, Futebol Sim, Clube. que é do Nancy Rock, né? Tem o Grêmio Prudente também. O Grêmio Prudente. E tem o Corinthians também, não tem O Grêmio Prudente está licenciado, o presidente Corinthians Prudente acho que também. é aspirante, né? Agora É o o Corinthians, futebol esse que tem hoje que é do Persa. Não, amadorzão. não tem nada a ver com o Corinthians antigo. Tem nada a ver. Mas O Corinthians ele antigo não acabou. chega a ser um campeonato amador. Tem É um uma nome liga especial, independente, uma liga que independente, quiseram Taça criar e Paulista, tal, Taça alguma Paulista. coisa do tipo, assim. Taça Paulista. Mas- Isso, assim- e a pessoa que está correndo em cima disso aí é o Dr. Persa Dr. Menezes, Persa, né? tá? Assim como o presidente Prudente, o Dr. acho que é Roque Nancy Grosso, É, o Dr. Roque. correto? Dr. Roque E o que Grêmio Prudente que pediu licença Pediu também. licença. Eu acredito que não volta que mais. não creio que volte. Não volta. Né? É, o futebol Presidente Prudente Prudente, Será que é por falta de incentivo? Até com o prefeito, o Nelson Bugalho, ele anunciou que ia cortar todos os verbas. cortes, né? E você vê, referente ao não esporte, temos acabou- verba Mas nem não para se atletismo, inscrevendo nem no para campeonato. nada. Não só pra. Segundo. Não querendo, né, ser advogado e tal. Mas não dá só pra culpar ele. Eu acho que já vem. De outras Decadência. Já administrações. vem decadência já de uns 10 anos pra mais. Viu? É. Já o futebol Prudente. O último time assim que nós vimos assim brilhar e que tinha uma esperança foi aquele Oeste Paulista, que tinha o Adriano Gerlin, que jogou no São Isso. Paulo. Aquele cavalo É, o Oeste, Oeste. Cavalo do E Oeste. ali eu acompanhei, eu era repórter de campo na época que a Rádio Globo foi campeão, né, da segunda divisão, a quarta divisão. Isso. Subiu pra 3, aí chegou na 3, aí desandou tudo. Aí entrou naquele mesmo caminho de sempre, né, que a gente tava cansado de ver Imprudente. É. E aí veio o Grêmio Barueri, né? Grêmio Barueri, Que com ali aquela foi troca um- maluca. Esse aí, Eles negócio gostam de trocar, estranho. né? Não, Agora trocou, pegou o Oeste lá, Foi levou bom, para Barueri. foi bom, né? mas não foi, né? Verdade, porque foi uma troca, né? Aquela feita. Foi uma troca. Eles vieram para Presidente Eles vieram pra Prudente. Prudente, arriscaram, Naquela era um época clube eles tinham- empresa. Eles Sim. tinham o Fernandinho no time. Nossa, Tinha um tinha time um time bom. Marcos Ficou em terceiro Assunção, lugar. Marcos Assunção. Terceiro lugar no Campeonato Paulista. Paulão né? na zaga, foi. Então, realmente. Chegamos a disputar a semifinal lá em São William Paulo. José, Exatamente. William Foi lá, José, estava centroavante, hoje tá jogando no Real Betis. se não me Isso, engano, é, Real tá lá. Sociedade, Isso, lá na isso, Espanha. é. Era Tem um timaço. Aí, Foi um bom depois- time. Aí depois que ressuscitou o Marcos Assunção, né? Foi, aí ele foi vendido pro Palmeiras. Aí- O Marcos Assunção tava vindo da Espanha, do Real Betis. Mas tava em fim de carreira. Fim de carreira. Tava exatamente. machucado. Mas batia Só- falta só com que, a ó, facilidade. na rapaz. bola, batia a falta com E aquele ninguém, várias estádio, matérias. queira ou não queira, pode falar o que for. Aquele estádio, o tapete, era um tapete. Tá. Eu não sei Não. como tá hoje, é um tapete. Não, hoje, Cara infelizmente, que bate bem na Prudentão bola hoje ali, tá- ó, Naquela tá época ali, triste. É. era um tapete, gramado impecável. Os Era o jogadores Chico, não o Chico, reclamavam, né? não Também reclamavam. saudoso Chico, Isso. cuidava daquele Cuidava, gramado cara, como com uma se prensa fosse enorme. dele. Só lembrado que não era muito forte, né? É, Graças a Deus eu estava lá. Não aguentou o Ronaldo. Sim. Aí, Ronaldo. Esse- Estávamos lá. Esse eu estava lá também, eu estava lá. Que também. jogaço, hein, cara? Tava lá. E até hoje é lembrado. Aí é triste a gente ver a situação hoje do que se encontra o Prudentão. O Prudentão hoje está, teoricamente, abandonado. Né? Tá. Vamos ser É, realistas. a manutenção dele é muito Mas grande, né? o Corinthians agora relançou uma camisa, né? Lembrando aquele ano de 2009. E tá lá o Ronaldo pendurado no alambrado. O Ronaldo realmente balançou as pro estruturas, mundo né? todo. Não tem jeito. olha Marcou aí. o presidente Prudente. Ele veio aqui e tumultuou, né? Não, foi Então, no sensacional. campo, fora do Fora do campo. campo. Fora do campo, O cara inclusive, fez- né? Até Inclusive hoje, lá na casa na das casa amigas lá, né? das primas, né? das primas, casa das Aquele primas. atendimento O pessoal mais fechou a casa. profissional. O pessoal fechou a casa. Então, realmente, então o Neto, o craque Neto, fala. O negócio foi pesado. Os donos da bola, ele fala até hoje, o Ronaldo foi lá e quebrou tudo. não sei Quebrou o quê. tudo. Quebrou tudo, É, não quebrou aquela tudo. resenha. Mas o que Aí, vocês beleza. acham do. Que nem vocês falaram do futebol amador, antigo, né? O antigo. O futebol amador ajudou o Prudente ter esses grandes times antigos aí, Com certeza. né? Nós éramos chamados de celeiro de craques. Era um lugar onde os grandes times vinham buscar jogadores. Tá? Mas é time de várzea mesmo? O amador? O Amador aqui tinha o Amador. Guarani da Vila Formosa, Guarani. sabe? Nós tínhamos o lá da Vila Maristela, como era o nome dele? Era da Tinha o Vila Maristela também, Sambra, né? né? Aí tinha o time da Tinha o Sambra. Caiuá. Sim, time da Caiuá. Tinha grandes Tinha o times. Flamengo aqui. também ali do Jardim Paulista. Tinha vários os várias jogos de equipes. várzea eram Era legais pegado. e vinha gente buscar jogador. Não É. tinha. Naquela época você tinha. Depois apareceu. Era Dente de Leite, Juvenil e Amador. Hoje você tem sub-3, sub-4, sub-5, que vai subindo, né? É. Sabe? Você tem vários subs aí, que acho que agora estagnou, tá sub-11, 13, 17, Tá alguma coisa difícil pra assim, aparecer alguém, né? Tá? Tá E aí é difícil, difícil. né? Não quer Tanto jogar subir, bola né? mais? Exatamente. difícil. Hoje você.
Eu penso que é assim. E hoje não tem esse amador aqui em Prudente? Existe o campeonato amador, tem o amador Tem de o bairro, ouro, né? O ouro, prata. Tem o campeonato que é a prata. prefeitura. Mas é diferente. Antigamente revelava jogador. Os clubes Revelava. viam buscar esse jogador. Hoje você põe Beto na escolinha. Benítez. Quem mais? Apareceu muita gente. Não, né, então os caras do churrasco, nas casas do churrasco. O Pezão, o Edu. Aí os caras vão o jogar Edu. lá. O Edu e Eduardo foi que jogar. foram jogar no Corinthians. Que sofreu um acidente. Sofreram né, acidente. morreu. Aliás, vocês querem saber por que é porco? Que eu ouvi essa história? Não sei se é verdade. Os dois sofreram acidente, faleceram e eles eram do time do Corinthians. E eram os 8 finalistas e o Corinthians tinha que substituir, já tinha passado o prazo de inscrição. Então foi feito um pedido para a Federação Paulista para que incluísse os dois. A Federação falou, não, os outros 7 times têm que aprovar por unanimidade. É verdade. E aí o único que não aprovou foi o presidente do Palmeiras. Foi. No dia seguinte, era o jogo, na semana seguinte, Corinthians e Palmeiras, ele levou porco e soltou no estádio, o presidente do Corinthians. E aí daí girou, dizem que daí que partiu. Daí que veio o apelido. O apelido porco, porco, né? isso mesmo. E eu acredito, porque até onde eu sei era periquito. Era periquito. Entendeu? Era periquito. E aí a torcida do Palmeiras demorou. Ela não gostava, não né? gostava. De ser chamada de porco. Assim como o corintiano. Até gosta que um de dia gambá, assimilou. galinha, e aí vai, né? Até que um dia assimilou. Mas a alegria do Mas, futebol é essa. Agora, nós tivemos uma várzea muito forte, uma pessoa que poderia, e um dia você puder trazer aqui, Sérgio Cesário, sabe muito. Tem muita e mais história, um né? pouquinho, inclusive postou esses dias, Sim, 3, 4 posta. camisas da Prudentina, né? É bom de bola também, tá? Foi, né? Tá igual a gente, já passamos, né? Mas, Já tá Mas também tem. mas tem um abraço pro master. Sérgio, grande amigo, né? E aqui em Prudente você tinha um celeiro de craques, você tem craques que voltaram ou que nem saíram daqui, porque o futebol não pagava o que paga hoje. Se nos anos 60 e 70 o futebol pagasse o que paga hoje, nós tínhamos perdido muito Prudentino. Muita gente tinha ido embora. É verdade. Porque tinha muito craque aqui. O pai dele mesmo falava, Sérgio Jorge, comentava muito isso. E ele conhecia todo mundo. Tinha os brigões, tinha os bons, tinha os meio de campo, centroavante. Não, tinha matador aqui. Eu lembro que eu falava, pai, tem um senhor que trabalha na época, hoje não tem mais o funcionário, né, que cuida das bolsas, mas antigamente tinha. Ali nos anos 90, Pedrão. 2000. Reginaldo marcou o gol Pedrão que fez massagista, a Prudentina subir para a primeira divisão. Ele trabalhava na Prudentina. Aí ele falou, o Reginaldo trabalha lá? Eu falei, trabalha. Ele falou, você vai conversar com o Reginaldo? Pergunta para ele se ele não tem fotos. Ah, meu amigo, se o Reginaldo emprestou tanta foto pro meu pai, eu fiz um arsenal, nós fizemos um copo, tiramos tudo. Acervo completo. E assim começou, foi assim que nasceu, né, a ideia, que o Homero chamou meu pai na época, no início de 2000, para escrever no Oeste Notícias. E ele falou, eu quero, Sérgio, que você escreva sobre causos, histórias aí do futebol. Foi assim que nasceu o Túnel do Tempo. E aí, olha que beleza. foi até 2012. Nossa. E ele tinha um carinho por aquela coluna, que era uma coisa fascinante. Eu tenho tudo arquivado, tá tudo guardado, tá tudo lá em casa. Precisamos usar fazer mais fazer um né? livro. Fazer um livro. coisa. Isso aí. Dá pra fazer um livro. Sempre né? falavam Dá para ele fazer um escrever livro. um livro. O Escrever Rogério um livro. Mative tem essa ideia da gente um dia Crônica organizar Prudentina. e organizar olhar esse trabalho que ele tem, tudo guardado e vamos materializar isso daí, né? Eu acho que é bacana. Eu acho que é legal, né? Ele não conseguiu Tem história, fazer em né, vida, cara? mas ele História. deixou muita coisa, muito arquivo que dá para ser vasculhado, que dá para ser trabalhado. Eu acho que ele não fez porque ele não teve tempo, né? Também não O tinha. cara era o dia inteiro, cara, dava aula, cuidava de futebol, viajava atrás Não, é de time. incrível. Depois que ele aposentou, ele falou, acho que agora eu vou descansar. Aí que ele começou a trabalhar mais Aí que ainda ele em rádio. Aí começou. era rádio, jornal. E aí veio o pessoal de G1, Elance, que começaram o Milton Neves uma vez ligou pra ele. Porque o Milton Neves, ele tem um acordo, um negócio aí com o Orivaldo Scalon, o alemão. Parece que o alemão vende boi, negócio assim pra ele, entendeu? Aurora. E um dia estavam lá na Aurora e tal, conversando, e ele ligou, ele falou, rapaz, eu tô aqui com o cara que você quer conversar, o Sérgio Jorge. E aí começou a história.
eu tô sabendo que você tem umas fotos, que você precisa mandar essas fotos pra mim, e ficou aquela conversa, rapaz, olha, mais de 2 horas de conversa no telefone. Nossa. E o Milton Neves queria, porque queria essas fotos. O Milton Neves tem aquele fim quadro, levou, né? Que fim levou, né? Onde Onde tem jogador. É o maior acervo Exatamente. referente ao esporte. Né? E eu lembro também que o Valtinho da Kaiowá tinha muita foto. Valtinho. Tem muita Nossa, foto. Meu Valtinho pai tem muita coisa guardada. E deve ter mais pessoas aí na cidade, acredito também que tenham coisa Eu acho guardada. que você tem que mexer nas caixas do pai. Eu tenho muita coisa. Tem que mexer. Busca lá. Eu tenho muita coisa. É. Sabe uma coisa que eu queria saber? Sobre o nome do Prudentão, que era Eduardo José Pará, e mudou para Paulo Constantino. Em Aí virou verdade. uma briga, né? Entre esses 2 nomes aí. Hoje, qual que é o nome dele? É Paulo Hoje Constantino hoje é Paulo novamente. Constantino. A Câmara Municipal mudou, salvo engano, acho que foi em 2013, 2014, o presidente era o Dr. Valmir da Silva Pinto, e fizeram uma lei, porque o Prudentão, quando foi inaugurado, fizeram homenagem ao prefeito da época. Quem inaugurou foi o Paulo Constantino. Que era prefeito. Era o prefeito. Só que aí tem aquela história, né, de uma lei que não pode homenagear quem tá vivo, aquele negócio todo. Pois é. E tem uma rusga aí. O Agripino, Não, aquela briga história do política. O Agripino. Agripino era muito bom. O Agripino e tal. né? E aí, Mas meu homem amigo, era surgiu uma peitudo. ideia. O Agripino colocou na cabeça, né, meu pai, não, porque tem o Corinthians, e falou, então vamos ampliar o Prudentão, que o Prudentão, eu vou fazer o Prudentão, vou fechar o anel. E aí o Agripino falou, mas não vai ficar com esse nome. Eu preciso colocar um nome novo. E numa noite, não sei o que aconteceu, deram a ideia de fazer o seguinte, de colocar por decreto o nome do Eduardo José Farol, homenagear o presidente da Federação Paulista na época. Nossa. Na época foi destinado algum benefício pro time daqui, que eu não me Então, lembro qual. O Corinthians parece que precisava. Foi criado o Corinthians ia cair. O Corinthians ia cair. Aí Era meu pai. Corinthians? Era o Corinthians, Era foi Corinthians. nos anos 90. Aí o Corinthians ia cair, aí inventaram, falaram, não, vamos criar um negócio de um rebolo aí, os 4 Isso, últimos rebolo. faz um negócio do rebolo, e 2 Esquema, escapa, né? 2 cai, fizeram um esquema, deram um jeito, só que para fazer isso daí tinha que conversar com o presidente da federação. E aí... Foram a cavalo, Pra né? agradar, né? O... foram a cavalo, não, não? essa história eu lembro. Foram a cavalo. Aí essa história eu já tinha uns 13, 14 anos. Eu tava Outra sempre história. ouvindo. Aí inventaram essa história e falaram, prefeitor, é o seguinte, eu não vou falar quem fez isso daí, eu não preciso falar quem foi, né? Não, pai, nesse ponto ele também era vivo, viu, cara? Prefeito, faz por decreto, coloca o nome do Eduardo José Fará, vai o Penha, vai eu, você empresta o seu avião, nós vamos para São Paulo amanhã, marca lá, fala que nós vamos para lá. E nós temos uma reunião, nós vamos marcar essa reunião. E aí fez por decreto, não sei o que, o S Notícias já publicou, está por dentro, vai mudar para Eduardo José Fará e não sei o que. Saiu na capa do jornal, tiraram uma foto, fizeram uma matéria bonita, foram para São Paulo pro jornal. Chegou lá, aí qualquer coisa antes. Presidente, antes de mais nada, tá aqui o jornal, seu nome é nome de estádio em Presidente Prudente. Pô, que é isso? Aí já chamou o nosso assessor dele, vamos tirar a foto, aquele negócio. Já ganharam o homem. Aí conversa pra lá, conversa pra cá. E entrou no Corinthians. Que a intenção era começar a trazer jogos para Presidente Prudente, mas antes precisava resolver esse problema do Corinthians. E aí conseguiram, rapaz, resolver. Acharam uma brecha no regulamento e criaram esse rebolo. Salvou o Corinthians não caiu, aí conseguiram montar esse time grande que eu falei há pouco, que tinha Gilson, Wilson, o Lúcio Surubim, o Wallace e tal. E aí começou a vir os jogos grandes para Presidente Prudente. O Adolfo Padilha também, se nos ver, vai lembrar, porque ele era secretário de esporte nessa época. E aí veio o primeiro jogo grande, Botafogo e Palmeiras. Mas aí o Prudentão estava começando ainda, né? Aí foi o setor amarelo hoje, estava na metade. Aí fechou o amarelo, depois veio o azul, né? E foi ampliando, aí começou a vir os jogos para Presidente Prudente. Aí o Eduardo José Fará vinha para Prudente, ganhou um cavalo, entendeu? Entendeu agora? Ficou no ar, Cavalo de raça. Ganhou cavalo de raça. Opa. Cavalo de raça, ganhou o cavalo. Aí alguém vai Ficou no ar, reclamar. uma boa. Mas era uma época boa pro Era uma época. nosso Era uma futebol época, aqui. foi uma época essa época foi mais uma luta pela sobrevivência, tá? E o professor Agripino, que Saudoso Agripino. saudoso professor Agripino, Um dos grandes Tio Grifo. sabe? prefeitos de Presidente É um Prudente. dos grandes prefeitos de Prudente, tinha algumas atitudes intempestivas, mas ele fazia, Ele fez sabe? acontecer. Ele fez acontecer, sabe? Às vezes não da forma normal das Mais coisas, honesta, mas mais clara, mas fazia. fazia acontecer. Eu tinha uma admiração muito grande por ele,
embora não aprovasse algum dos métodos dele, né? Talvez não fosse. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, agora, quando ele punha um negócio na cabeça, sai da frente. Ele já, quando assumiu a primeira vez como prefeito, né, em 93, o ato que ele fez foi derrubar aqueles 440, né? 440, 4 anos em 40. É 40 anos em 4. Era o slogan, né? O slogan do Paulo Constantino. Que também foi um grande prefeito de Presidente Prudente. Mas o Agrippino, quando ele colocava uma coisa, ele não tirava, né? O mercado modelo, ele provou. Ele falou, isso daqui vai cair, vai morrer gente e tal. E o pessoal lá não queria sair de lá. Hoje pergunta se eles querem sair dali onde colocou. O mercado modelo hoje se estabilizou perto do PUM, né? Aí vai um pouco de saudosismo. Se tivesse reformado lá embaixo, o espaço seria muito maior. Também. Mas porque nós temos uma praça lá. Mas parece que aqui tá. Ali hoje passagem, tem um centro. É consultório de dentista. Ali né? tem um consultório, né? Tem alguma coisa ali, mas é uma praça perdida. Mas dizem, né? que a estrutura estava condenada, né? Daquele edifício, daquele prédio. Não sei. E aí que tá o problema. Aí ele resolveu colocar no chão e. Ele tinha peito, né? E foi Agrippino. Né? Como ele abriu a rua ali, no antigo Colégio São Paulo, né? Ele falou que ele ia abrir a rua, o objetivo para os mais jovens aí. Antigamente era o Colégio São Paulo. Aí um dia, que não vai abrir, ele falou, eu vou abrir, mandou as máquinas todas lá, um sábado de manhã, meu pai nessa época era líder dele. Ligou em casa, Sérgio vem pra cá que não sei o quê, e já estoura o rojão, liga a máquina e derruba o muro, estoura o rojão, leva a rua, tá aberta a rua. É mais ou menos, esse é o prolongamento da Avenida Coronel Marcondes, né? Entendeu? Mais ou menos a mesma coisa, né? Desse jeito que acontecia as coisas. Hoje em dia é difícil de alguém conseguir fazer isso. Agora, uma das coisas que eu admiro muito nele foi botar as máquinas na pista. Falou, aqui não entra. Isso daí. Aqui não entra. Essa história é lendária. A história é lendária. E aí tem uns detalhes de história, né? Porque ele passou mal e não sei o quê. Só nada, os homens vieram pra prender. Vieram pra prender. Alguém chegou pra ele e falou, doutor, passa mal aqui que nós vamos te levar para o hospital. O oficial de justiça chegou, a polícia tá aí e vai mandar. Passa mal. Só que às vezes ele deu entrevista pro Ratinho ao vivo, e aquele negócio todo, e TV Fronteira. Cara, TV pra cobrir, que a TV é dele também. Aquela época, ele dava show, cara, ele dava espetáculo. Onde eles estão, com certeza eles estão conversando e vendo o nosso papo e estão dando risada. De verdade. Pena que eu não pude vivenciar isso, né? Eu era criança. Eu lembro, né? Muita coisa disso. Bacana. E até do rádio. Fala um pouco mais da história do seu pai no rádio também, né? No rádio. Com os programas de esporte. Você sempre trabalhou com o Semesat, não? Não, meu pai trabalhou. Meu pai começou. Também, meu né? pai começou como foca. Ele começou na rádio comercial. O Imer Lombardi Júnior, que foi embora para Curitiba. Meu pai, ele era professor no Senai, meu pai tinha aquele sonho, via sempre meu pai, e falava, você fala bem, Sérgio. E meu pai um dia falou para ele, não, eu tenho sonho, né, de falar em rádio, então ele falou, você vai trabalhar comigo lá na rádio comercial. Meu pai falou, você vai... Imer Lombardi. Começou com Imer Lombardi. Aí Lombardi deu essa chance para ele, e ele começou a resenhar, ele era foca, ele pegava as notícias, ele acompanhava o foca, e aquele moleque, ele ia ali, pegava as notícias, acompanhava o treino, e aí ele começou a entrar ao vivo pelo telefone. Aí ele ia lá no Orelhão, na rua São Sebastião, na frente do bar da Dona Nina, falecida Dona Nina, perto da minha casa. Colocava a ficha, ficava lá, e por ali ele entrava, e foi ali que começou a história dele no rádio. Ele começou a informar, ele resenhava e tal, e da rádio comercial, acho que depois Rádio Piratininga, aí foi aparecendo várias pessoas na trajetória dele, né? Imer Lombardi, o Luiz Semesat veio depois, veio o Wilson Mata já bem, né, o grande amigo, grande amigo do meu pai, o Wilson Mata, originário de Oswaldo Cruz, né? O Homero Ferreira, o Sinomar foi comentarista. Sinomar Calmona foi repórter de campo do meu pai, Marcos Tadeu Cavalcante. Exatamente. Sinomar foi repórter de campo, acho que no Corinthians e Fluminense, lá no Rio, naquele jogo. Tem um áudio também do Sinomar. Também. Não, Sinomar tem uma história do Sinomar que meu pai era meio pistola, né? Eu não sei o que o Sinomar aprontou. Ele falou, Sérgio, já fica quieto aí, vai não sei o que, lá no Parque São Jorge, rapaz.
moleque, eu vou te pegar. O Sinomar, um abraço, parabéns. O Sinomar participou, correu na muralha da China. Tá, verdade, mais uma maratona, parabéns, levando o nome presente Prudente. O Sinomar é o cara que eu tenho no coração. Ele tá lá, né? Ele tá lá. Ele foi pra maratona, já correu. Já correu na muralha da China. Maratona. Ele já correu do fim do mundo. O Sinomar tá sempre. Já correu no deserto, já correu na China. E o Sinomar começou também como repórter. Ele foi repórter do meu pai. Eu não sei o que ele aprontou, rapaz, que ele teve que correr o campo inteiro e meu pai correndo atrás dele. Meu pai falou: eu vou te pegar, velho! Eu já corria desde essa época, então. Mas tem muita gente. E essa história. Meu pai trabalhou 42 anos em rádio, né? 42. Ele foi foca, aí virou narrador do Dente de Leite, começou a narrar, depois virou repórter. Por último, que ele se tornou comentarista, né? Já mais recente. Porque eu lembro da 99 lá também que eu trabalhava. Foi ali que ele começou a ser comentarista de futebol. Ali ele começou a analisar e foi a época que ele começou também, né, a escrever nas notícias. Antes ele escrevia, ele era correspondente do Imparcial, ele escreveu muitos anos no Imparcial, a página de esportes era dele. Foi correspondente da revista Placar, da Cadeia Verde e Amarelo, perdão. E ele fez essa história linda dele aí que ele deixou, né? Um legado bacana, muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, 3 anos da minha vida, e deu muita risada junto. Eu me lembro que em Rio Claro, uma vez nós entramos no estádio, fomos fazer o Oeste Paulista e Velo Clube, e eu falei, pai, eu só conheço por foto, eu não conheci, né, o Parque São Jorge. Eu conheço pro Dentão eu vi, mas o Parque São Jorge eu não vi. Aí quando nós paramos, ele parou assim... Ele respirou fundo. Conheço, minha filha mora lá. E sabe, os olhos dele assim, né? Você viu a emoção, eu vi a emoção. Aí eu falei, o que foi? Parque São Jorge, você me perguntou como era? É mais ou menos isso aqui que você tá vendo. É muito parecido. Cara, duas arquibancadas e tal, em cima, e foi... Nossa, eu lembro que aquele jogo eu era repórter, a torcida em cima, os caras puxando e xingando, aquele negócio todo. Aí eu falei pra ele, na sua época eu não sei como é que era, mas hoje eu passei o apuro aqui, hein? O cara falou que ia me matar o jogo inteiro. Que eu vou te matar, repórter, que não sei o que. Rapaz, jogo em estádio pequeno, bicho. Eu vou falar pra você, tem isso. Eu não sei os repórteres que vinham de fora. Os daqui eram preservados. Certo? Porque aqui no Prudentão o repórter fica longe, não tem. Mas em estádio, em Leme também, nossa, pra trabalhar é horrível. Leme eu não conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer uns estádios aí que eu vou falar pra vocês, não é? Hoje você faz ainda? Legal, você trabalha com esporte? Não, eu fiquei de 2006 até 2010, né? Eu trabalhei muito aí na crônica esportiva, trabalhei como repórter na Rádio Globo, Rádio Comercial, na Onda Viva. Na Onda Viva eu fiz futebol, fiz basquete, cobri o Funada, vi o basquete prudentino ser campeão 2 vezes da A2 e não poder disputar a primeira divisão por falta de apoio. Infelizmente, isso aconteceu. O negativo tá aí, é prova viva disso. E aí em 2010 ainda estava na Rádio Comercial, cobrindo aquele Grêmio Barueri, e aí apareceu a oportunidade, foi a mudança que eu fiz na minha vida. E nesse meio tempo ainda eu escrevia no Acho Notícias da coluna Grand Prix, sobre automobilismo e Fórmula 1. Eu cobria a Fórmula 1, todo domingo escrevia e tal, fazia essa resenha. Mas apareceu a oportunidade de ser repórter da TV Câmara de Presidente Prudente. E aí eu uni, né? Eu fiz direito, fiz jornalismo, falei, agora acho que eu vou dar uma mudada. Precisava dar essa mudada e eu fui trabalhar com política. E eu tô lá já há quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas todo mundo lembra de mim ainda do esporte. Do esporte. O esporte foi porque não tem jeito, o esporte marca, né? É o que penetra mesmo, né? Todo mundo sabe. Eu saí da Câmara Municipal, ou tô na Câmara ali nos corredores, tô conversando sobre futebol. Raramente você me vê falando de política. E você falou a coluna de Grand Prix. A Grand Prix. É um esporte muito... que você gosta também? A Fórmula 1 é paixão, né? É uma paixão que eu tenho. Perdemos o Niki Lauda ontem à noite, uma perda irreparável, tricampeão mundial de Fórmula 1, 75. Mas ele estava na prorrogação, né, depois daquele incêndio. Mas o Niki Lauda, ele é aquela verdadeira lenda, né? Ele é aquela lenda que você fala, esse cara é imortal. Porque ele sofreu aquele acidente gravíssimo em Nürburgring em 76, e aí 6 semanas depois, com tudo queimado, carbonizado, voltou a correr por causa da rivalidade com James Hunt. Ele e Hunt disputaram até a última prova o título, e aí no Japão, em Fuji, ele
a chuva torrencial, ele pensou bem, falou, eu já quase morri esse Perdeu ano. por meio ponto, né? Perdeu por um ponto. Por um ponto. Ele perdeu por um ponto. Pra quem não sabe, tem um filme até, né? O Rush. Tem. Rush. Eu conheço a história por meio do filme. É o né? Rush. E a história do filme relata o que foi a temporada de 76. Eles tinham uma rivalidade, aquela era época incrível, mais né? romântica da Fórmula 1. E ali, o mundo, né, a televisão, as grandes empresas, começaram a olhar realmente para a Fórmula 1 com outros olhos. E dali para frente foi um boom da Fórmula 1. Qual foi o único campeão póstumo? Foi o George Secker? Não, Jochen Rindt, Jochen Rindt. que era companheiro do Emerson Fittipaldi. Exatamente. Ele foi o único campeão em póstumo. 72. Tá? Póstumo. Ele morreu no acidente GP de Monza. E já foi, E foi campeão. Foi campeão. E foi campeão. Foi campeão. Foi o Nossa. único. Fórmula 1 também é. A Esporte em geral, como eu falei. Eu já gostei mais. Hoje tá meio. Não, Depois tá da porque morte não do temos Senna, ninguém, né? Eu acho que ficou uma lacuna grande. Apareceu Ainda vários. teve um outros pouquinho ali pilotos. do próprio Rubinho, Sim. do Massa, né? Mas Exatamente. Mas Nunca pegou, não né? tem o padrão. Padrão Senna. Padrão Não. Senna acho que ninguém Talento, tem. qualidade. E digo talento. mais, Não, hein? e não é saudosismo. Os Se- pilotos não, eram não. diferenciados. Se É. não tivesse acontecido isso, a história do automobilismo hoje seria diferente. Com certeza. Até para o Schumacher. Eu Sim. não acredito que Ah, o Schumacher teria 7 títulos. Exatamente. E hoje nós temos aí o Lewis Hamilton, um excelente piloto. Pilotaço, de braçada, ganhando direto. Também eu digo a mesma coisa, se o Schumacher não tivesse parado, também a coisa seria diferente. É que verdade. parece que aparece um piloto diferenciado a Sim. cada geração. O Schumacher é aquele que pegou a transição dessa era mais Exatamente. nostálgica. Senna, Prost, Mansell, Piquet, para essa era que nós estamos vendo agora. Que aí já vem Hamilton, vem Vettel, vem o Alonso, excelente piloto, mas que dá azar pra caramba, né? Eu acho que pelo Ele é meio gênio, arrogante, né? A pelo maneira- gênio dele personalidade. e pelas escolhas Exatamente, erradas no momento errado. Ele nem tá Exatamente. mais na Fórmula 1. Não, ele saiu da Fórmula Saiu, 1 né? e agora começou, Fórmula Indy, né? diz que agora a vai Fórmula- pra Indy. NASCAR, Então, só que aí vai deu pra uma zebra na Indy. Que esse ano a McLaren ia patrocinar e tal, só que a McLaren em 2017 ela tinha feito uma parceria com a Andretti. A Andretti, Michael Andretti, né? Sim. Família Aham, conhecida, lógico. equipe grande. É. Foi bem. Aí deu azar, quebrou o motor. O ano passado não participou, ele correu na Fórmula 1 normal, e aí ele saiu da Fórmula 1 e foi, né? Correr agora, ele quer ganhar só aquelas grandes provas, 24 horas de 24 horas de Daytona, Daytona, Le Mans. Le Mans, 500 milhas de Indianápolis. E as 500 milhas é que falta pra ele, porque ele ganhou até Le Mans já. É. Aí só que o erro da McLaren foi contratar uma equipe pequena que está começando na Fórmula Indy agora, a Carlin, que só tem 2 carros e não tem quase experiência nenhuma. E os caras falaram, não, a gente injeta dinheiro e deixou na mão de um cara lá para cuidar do negócio. Quando eles chegaram, ele chegou para treinar, nem o volante do carro ele tinha. Já começa por aí. Fernando Alonso É é um cara difícil, chato. né? Ele é um Então, cara chato. aí, meu amigo, Nossa. dessa vez ele pagou o pão que o diabo amassou. Deu tudo errado pra azarar. Ele bateu nos treinos e ele não conseguiu tempo e não O conseguiu. Alonso é um dos melhores gostava do pilotos Alonso. que eu já vi. Ele é. Só Tá que ele é legal. o mais intragável dos últimos anos. Ele é Não arrogante. consegue. demais. Para repórter, para os a equipe, companheiros né? e tudo. Pra Ele tudo. não, O que ele Exato. fez na Ferrari, né? Não, a Ferrari, é impressionante. gente, ele dava- Agora, voltando um pouquinho mais para trás ali, além dos embates Prost-Senna, É. Ali foi tá? sensacional. Principalmente nas corridas do Japão, né? Sim. O Senna derrubando o Prost lá, saindo do carro, nem olha para trás. É isso mesmo que eu tinha que fazer, tá? Foi e um a troco, gente né? ficava até Em 1h da 89 o manhã, Prost 2h da manhã jogou, para ver. Ele deu o troco de um ano antes. Em 89 o Prost tá? jogou o carro em cima dele e, no ano seguinte ele pois bateu o carro no Prost. E ele ainda foi lá, parece que rodou, ficou em último lugar e ganhou a prova e não foi campeão. Né? Porque alguém ajudou a empurrar. 89 foi o seguinte. Foi alguma coisa assim. Ele precisava ganhar a corrida de Suzuka. Exatamente. O Prost estava na vantagem. Ele colou no Prost, na chicane que antecede a reta, ele jogou o carro por dentro, o Prost já virou o carro. O Prost não faria curva na posição, ele ia passar reto. O Senna voltou pela área de escape e aí foi ajudado pelos comissários. O Prost viu, já correu na sala dos comissários, porque o Jean-Marie Balestre, que era presidente da FISA na época, hoje é a FIA, Francês, né? francês, não gostava do Ayrton Senna de jeito nenhum. Ah, meu amigo, ele deu um jeito e desclassificou o Ayrton Senna. Só que o Ayrton Senna ainda voltou, trocou o bico, E ganhou a corrida. passou o Alessandro Danilo, que o Alessandro Danilo tomou a ponta, ele passou o Alessandro Danilo e ganhou a corrida. ganhou Cara, a eu não corrida esqueço ainda. essa corrida porque eu assisti Foi essa corrida. Eu era molequinho, fantástico, mas eu assisti. Eu tinha gravado. É. E aí tiraram a vitória do Ayrton Senna. O Balestre foi aquele mesmo que tirou
que tirou o Senna, que parou o Grande Prêmio de Mônaco. É o próprio, da O próprio, da 84. Toleman. O Senna estava na Toleman, Isso. começando, Isso. e aí acho que era o Prost que estava na frente. O Alain Prost estava liderando. Na frente, e A o Senna Toleman nem era uma equipe na chuva. tão- Não, era a equipe Toleman era uma pequena. equipe pequenininha, pequena. E ele na pequena. chuva, Um braço. experiência, Ganhou no braço, ganhou no braço. chegou no segundo lugar, quando ele estava Quando ele próximo de é. passar, o cara pegou, deu a bandeira e Deu encerrou a bandeira a corrida vermelha, encerrou a corrida. por causa da chuva. Por causa da Sabe? chuva. Ali ele ganhou a E aí de tem rei um- da chuva mesmo. Tá? E aí tem um fato curioso, que é o terceiro título mundial do Niki Lauda. Niki Lauda ganhou por meio ponto esse campeonato Meio de ponto, 84. isso. Eles ambos E ganhou do Prost. na por meio McLaren, Niki Lauda e Prost, ele ganhou por meio ponto porque essa corrida de Mônaco só contou metade Só dos contou pontos. metade dos pontos. Tá? Se ele tivesse ficado em segundo, ele era campeão. Ele era campeão do Tá mundo. bom? Você tá... Então esse o castigo veio a galope. É, meu. Mas eu queria falar aqui dessa turma aí, nós estamos esquecendo o Nelson Piquet. Nelson Piquet Eu ia falar. é um Gênio, lotaço. gênio. Agora, do tempo do Piquet, um cara que eu admirava muito, admiro até hoje, Nigel Mansell. Massa. Rapaz, eu lembro daquele cara estourando Um o leão. pneu a 300 km por Em Adelaide. reta, sem trocar pneu pra ganhar a corrida, e ele veio faltando acho que uma, duas É, voltas. Adelaide 86. Ele Era perdeu o perigoso. título. Bateu um carro naquela época, 300. Hoje o Não, carro vai eu não sei a bem velocidade, seguro. mas era alguma Mas coisa é- assim que era num retão. Assim, era no era, redondo, era pisado, perigoso, ele era foi. muito E era louco, perigoso, o cara. cara Ele era bateu. louco. Ele Acidente comemorando grande. uma vitória também, acho que no Acidente grande. Canadá, bateu a cabeça na passarela. Nossa, O Mansell tinha umas coisas pitorescas com o Mansell. Em Mas era 91, bom. Era bom. Não, ele Arrochava era demais. assim. Sim. O dia que ele Arrochava. tava no dia dele, meu amigo, não tinha pro Nigel Mansell, mas pra fazer lambança também não tinha igual. O apelido era Leão, né? Era o Leão, por isso que ele era o Leão, mas em 91, foi 91, e no Canadá, a última vitória do Nelson Piquet e foi pela Benetton. Ele tava com a corrida ganha, tava dando tchauzinho pra câmera, aquele negócio todo. Ele tirou o pé demais e o carro morreu. Rapaz, conseguiu deixar o carro morrer. Aí ele começou a bater assim no Mas que volante, piloto batia é na esse, cabeça. Deixou o carro morrer. E aí o Nelson Piquet foi avisado, ele falou, você vai ganhar a corrida. Ele falou, mas como assim? Não, o Mansell fez alguma coisa. E o Piquet não gostava do Mansell, ele nunca gostou. Ele nunca gostava de Por quem causa- fazia frente com Porque ele. Né? quando eles foram pilotos na Williams, a Williams tentava É. de todo jeito favorecer o Mansell, que era piloto britânico. Aí o Piquet, pra sacanear, ajeitava o carro todo errado um dia antes e no dia da corrida ele ajeitava Ele o carro ajeitava o legal. carro certo. E aí os caras iam lá e copiavam o carro errado pra ferrar o Mansell. Ele falou que ele ria. E eu vi uma entrevista dele. Ele gargalhava dentro do carro e falou, eu tô acreditando, ele me deu a vitória. Ele foi a última vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1. Pilotaço. Era um mecânico piloto. Os Nelson pilotos Piquet, né? brasileiros, não sei se é pela condição que é dada no Brasil pro automobilismo, todos eles, Senna, Piquet, Zé Carlos Passe e o próprio Emerson, Barrichello. Barrichello. Barrichello é um excelente Sim, preparador de carro. É verdade. Eu Eu falo isso estive, pros meus amigos, eles dão risada. eu estive em Maranello há uns anos atrás e eu, lógico, né, tem que ir na Ferrari, né? Alugar uma pode, Ferrari é o e tal, templo, é o dar um templo, rolê claro. e tal, né? Aí eu fui numa pizzaria à noite. Na pizzaria, o cardápio, porque Maranello é pequenininho, é uma cidade pequena, tem um hotel, né? E eu fui na pizzaria, as pizzas têm o nome dos pilotos, Olha que legal. né? Barrichello, e eu brinquei. Eu É. estava com um brasileiro que alugava a Ferrari lá, e ele traduzindo, porque eu não falo italiano, e eu brinquei com o garçom, falei, Barrichello não, chega atrás. Aí ele falou, na língua dele o cara me passou, ele falou, é um dos pilotos mais respeitados de todos os tempos na Ferrari. É verdade. Ele que prepara os carros. É verdade. Ele que prepara os carros. É que o brasileiro não valoriza muito isso. Valoriza, Mas aqui o que Rubinho vale é o cara- campeão, é o primeiro lugar. É que o brasileiro Se só quer perguntar piloto quem é o campeão. vice do ano Verdade. passado, é perigoso não lembrar. Mas o Rubinho é um excelente Mas- acertador de carro e ele foi contratado a dedo. Quando o Ed Irvine Perfeito. saiu da Ferrari, o Schumacher falou, eu quero ele. Que era um dos pontos que faltava pro Schumacher, era aquela Acertar linha carro. fina de acertar carro. E foi com o Rubinho que ele O aprendeu Rubinho que isso. acertou o carro. Aí você fala isso, tem gente que fala, você é louco? Eu falo, não é. É só você buscar a história. Talento, É. né? O cara Mas- É talento pra Entende. isso, O exatamente. contrato Entende de carro. da Ferrari a gente sabe como é, né? Sempre foi amarrado. E o primeiro piloto era o Schumacher. Schumacher. E tanto é que
Porque o Schumacher, convenhamos, ele saiu de uma Benetton voando, bicampeão do mundo, pegou uma Ferrari, que não era a equipe ainda de ponto 96. Mas era uma Ferrari. E era uma Ferrari. Tem que respeitar, é uma Ferrari. E ele brigava por vitória. Em 97 ele já estava brigando pelo título, tendo um carro inferior com o Villeneuve, que as Williams ainda voavam naquela época. Hoje é triste ver a Williams andando no final do pelotão. Mas o Schumacher comeu pão que o diabo amassou naquela Ferrari. Eu lembro daquela vez do Rubinho, né? Rubinho. Foi na Áustria, né? 2 anos seguidos. Foi obrigado. Aí 2 anos seguidos. Foi quase na linha pra deixar. Aí é de mostrar que o negócio exatamente. Pra mostrar que ele foi no deixou. Dia das Mães, né? Em Que 2002 eu olhei e falei, eu não tô acreditando. E quase aconteceu em Indianápolis, no mesmo ano. Só que aí o Schumacher tirou o pé e o Rubinho ganhou. Foi, verdade. Em cima. Verdade. Porque ia ficar feio demais. Falei, 2 vezes no mesmo ano não dá. Ia pegar mal, ia pegar mal. Mas a Ferrari fazia isso. Mas eu acho que não tinha necessidade. A Ferrari tinha o melhor carro na época. Só que nessa sobrava a época, Ferrari. o Schumacher também não tinha rivais, acho que a altura do nível dele, né? Eu acho que ele estava num patamar bem acima. Né? Exatamente, eu penso assim. O Mika Hakkinen acho que bateu de frente com ele, o Alonso. Os carros eram equivalentes, até porque os 2 carros eram acertados pelo Rubinho. Isso. Tá? Só que piloto a piloto, Schumacher estava um degrau acima, vamos botar assim. Sim. Rubinho eu acho um grande piloto, inclusive ganhou a estoque domingo, né? Ganhou uma das baterias. Sim, né? já foi campeão, por sinal, né? Já ganhou corrida do milhão e afins. Então, assim, é um cara que sabe correr, que entende. Agora, a Fórmula 1 é muito cruel. A Fórmula 1 é. Tá? São 15, 20 pilotos, às vezes, tá? E as equipes de ponta estão na ponta. As outras, filho, são coadjuvantes no resto do campeonato. Esse ano nós estamos vendo só a Mercedes. A Ferrari está anos-luz atrás da Mercedes. A Mercedes Esse tá ano não, uns 2, 3 anos. Então, o ano passado que ela chegou um pouquinho mais... Tem o menino Leclerc. O menino Charles Leclerc. É bom, e o Hamilton ganhando. Mas, o Leclerc não, é bom e o Hamilton ganhando. Mas o Hamilton continua ganhando. Guarda esse nome, esse menino ele tem futuro na Fórmula 1. Então, eu ouvi falar bastante do Leclerc. Leclerc. Ele tem todo o arrojo de talento que, por exemplo, o Verstappen tem, mas só que o Verstappen não tem uma coisa, calma. Ele é meio doidão. Esse rapaz, ele já é um cara mais tranquilo. E o Verstappen, quando surgiu com uma grande promessa. Tanto é que vai voltar agora a corrida na Holanda, em Zandvoort, por causa dessa onda laranja aí dos holandeses na Fórmula 1 de novo. Por causa do Verstappen. E a Fórmula 1 tem que ter muita frieza. Isso que eu reparei no Schumacher, né? A frieza do alemão, aquela frieza do alemão. Apesar que eu não era muito fã dele, né? Porque o Schumacher ele é meio Dick Vigarista, né? Ele jogou o carro em cima, do Damon Hill pra ser campeão, tentou contra o Villeneuve. Ele era meio sujo. Então ele era bom, mas também tem esse lado dele meio esquisito. Mas diz que piloto não pode ser gentleman, né? Não era. Como o Senna não era. Tem que ser meio louco mesmo. O Rosberg, o ano que ele aprendeu, ele falou, pra vencer o Hamilton, eu também tenho que ser ruim. Então foi ali que ele conseguiu vencer o Hamilton. O gentleman do Se você for muito bom, meu amigo, esquece. Era o companheiro do Senna. O Gerhard Berger. O Berger. Que o Esse Senna, naquela corrida histórica, deixou ele passar, mas não porque mas ele era o queria, primeiro, né? Mas deixou por uma cortesia para um amigo. É verdade, né? É verdade. Entendeu? Então, esse aí eu acho que era um gentleman. Suzuka 91. Pode ter algumas passagens, mas era um cara bem ponderado. E também corria ponderadamente, né? Ele não era muito arrojado, é o que faltava pro piloto. E desses brasileiros, arrojo, né? Muita gente aí também não lembra, eu lembro de 2 caras, Maurício Gugelmin, pilotou muito tempo pela Marte, e Roberto Pupo Moreno. Se você desse um trator para aquele cara, ele pilotava o trator, meu amigo. Como pilotou carro ruim. E aí quando ele teve um carro ruim para aquele Então, aí quando aquele coitado pegou um carro bom, que era uma Benetton, aí os caras falaram, não, agora nós precisamos trazer o Michael Schumacher. Aí tiraram pro Moreno e colocaram o Schumacher. Colocaram o tal de Schumacher, né? O tal de Schumacher. Eu lembro dele. Spa-Francorchamps 91. Fizeram certo. Mas você vê, né, Ricardo? Nós começamos aqui com o futebol pé no chão, né? Mas isso que eu ia perguntar, a Fórmula 1 seria o segundo esporte brasileiro? Do brasileiro? Já foi, né? Por causa do Senna. Talvez, por causa do Senna. O tempo que era o braço que mandava. Hoje é Fittipaldi também, né? Hoje o piloto que tem um talento acima, ele já se diferencia, mas você precisa também ter um carro bom. Você vê o Daniel Ricciardo, escolheu a Renault, saiu da RBR, um grande piloto, mas não tem carro, então não chega, não tem jeito. Nós não podemos esquecer, né? Da equipe Copersucar, né? Copersucar, os Fittipaldi, da família Fittipaldi. Foi uma aposta do Emerson. O Emerson da McLaren, que tendo contrato, falou, não, eu vou correr com o meu irmão. O meu irmão vai ter uma equipe e tal, e ele bancou e foi. Quebraram a cara e tal, mas é um sonho brasileiro. Quebraram a cara, quebraram, mas foi um sonho brasileiro. O cara, sonho brasileiro, né? Tá marcado. O custo é altíssimo.
É um absurdo E nós estávamos grana, aí na né? expansão do álcool no muito Brasil, né? dinheiro. Eles tinham uma boa verba da Copersucar, né? Tá? Só que era uma boa verba, mas não era condizente com o que era necessário para uma equipe de Fórmula 1. Não dava. Tá? Você imagina Mas- quanto que é isso aí, se cada ponto é coisa de milhão que a equipe recebe, cada ponto A conquistado. Fórmula 1 é um esporte milionário. Não, né? ela é. Exatamente, E você de falando elite. de esporte, a Fórmula 1, o ano passado, foi uma das maiores audiências dela no mundo, foi no Brasil ainda. Por incrível que pareça. Muito brasileiro ainda. Eu não deixei de assistir, nunca deixei de assistir Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1. Independente de eu ser assisto, brasileiro, mas não me brasileiro, emociona não. mais, deixei. Mas aí tem alguns, igual o Paulo, já que assiste não um dia ou desapegar, outro. né? Às vezes tem uma pista que o cara falou, pô, Spa-Francorchamps, é Suzuka, eu vou assistir. Mas tem outros que já nem assistem, porque tinha muita gente que assistia quando via brasileiro ganhando. Você não tem, igual o Felipe Massa bateu na trave em 2008. Dali pra frente também, Felipe Massa É nada. sumiu, acabou. E tem a Fórmula E agora também, né? A Fórmula Fórmula E. E. Tem, acho que são 4 É, brasileiros lá. Lucas de Graça, que foi Graça, campeão, campeão. Tá o campeão Massa, agora. quem mais É, tá O lá? Massa tá lá também, né? Piquet O Júnior, né? Piquet, né? O Nelson Piquet Nelsinho. foi campeão também, por sinal, lá. É. Conseguiu ser campeão. Mas é assim, o brasileiro no automobilismo se destaca demais. Sim, Como no futebol. Eu acho que para dirigir no nosso trânsito aqui tem que se destacar mesmo, o cara tem que ser Tem, bom. principalmente É. imprudente, Eu né? acho Que que ninguém é. dá seta. Prudente, É o caos. Lá ninguém dá seta seta. aqui é luxo, não caiu de moda, alguma coisa do tipo, né? Mas o brasileiro em si, ele tem um histórico de piloto, de bons pilotos, Sim. muito tempo, há Com muito certeza. tempo mesmo. E ainda vai aparecer, tá aparecendo mais uns outros aí, que é da O Fórmula Pietro 2, Fittipaldi, Pietro tem Fittipaldi, um anos vindo aí, né? sobrenome Pilotos forte, na elite, com nome na para ir para Fórmula 1. Ferrari, né? Sim, Ele tá ele fazendo- já é piloto Ferrari. Ele já Já é é? piloto Ferrari de testes, né? Fittipaldi. Ali. Tem o Eles Mick estão- Schumacher vindo, né? Alemão. Exatamente. Tem da família Piquet, o Piquet Júnior, molecadinha tá vindo aí. É as vindo famílias aí. tradicionais. Agora a família do Senna já não tem. Parou no Bruno, né? Parou no Verdade, o Bruno. O Bruno Não, mas o Bruno é Bruno- fraco, né? O Quando Bruno, eu o vi Bruno esse- tá se dando bem, ele tá correndo, se eu não estou enganado, na Le Mans Series, que é de Naquela- só de que é Porsche, corrida de lá, de Porsche, de carro de protótipos, turismo, protótipos. Só pra dar uma mas passeada, só pra é, corrida de longa distância. Longa Ele tá distância, nessa 8 daí. horas, 12 horas, 24 Ele, horas. ele falou que ele se adequou nisso daí, porque a pressão da Fórmula 1 sobre ele era grande. Era grande. Por causa do nome, tá? causa do nome, Mas ele sempre falou, gente, meu tio foi o meu tio, É. eu só tenho o sobrenome dele, eu sou o Bruno, né? Eu sou uma Mas, lenda igual meu tio, mesmo né? assim, Agora uma coisa foi difícil. que nós temos, que eu tenho gostado muito de ver além da Fórmula E, é Stock Car. Stock Car é legal. Stock Car tá Stock Car é fantástico, bacana. cara, é muito legal. E são corridas no Brasil, às vezes repete autódromo, às vezes a gente consegue ir para Londrina, né? Tamo pertinho Londrina, ali, né? Que é vamos assistir pertinho. Circuito Londrina. bem travadinho, né? Teve uma época que eu trabalhei Cascavel. na companhia, Cascavel. Trabalhei numa companhia de petróleo, não existe mais, era o Posto Rush, que tinha em Presidente Posto Rush, Prudente. eu lembro. E o proprietário do posto era piloto, Ricardo Daim. Olha só. E era piloto e ele ligava pra gente aqui, nós abrindo posto de gasolina aqui, tava lá, enche um ônibus aí de torcida, né? Aí eu pegava pretensos, futuros, né? Talvez revendedores, pessoas que tinham condição de montar um posto de gasolina, nem tanto, pegava 5 e botava 25 amigos dentro do ônibus, aí ia para Porto Alegre, Goiânia, São Paulo, naquele ônibus, e muitas vezes passava em Ourinho, pegava uma escola de samba, Nossa. levava junto a escola de samba para fazer torcida em Stock Car. Os caras fazem tá? coisa que ninguém acredita. Então tinha, na época, era o Ômega que corria, acho que era Ômega. Era o Ômega, e, nos e 90. o Uno. E o patrão corria com o Uno. Nossa, né? com Uno. Uno. Inclusive, quando inaugurou a pista de kart embaixo, ali onde é a Receita Federal, na esquina ali, tinha uma pista de kart ali onde depois foi a faculdade, que hoje é um centro empresarial ali, né? Ali tinha uma pista de kart inaugurada, nós trouxemos 2 carros dele e botamos em exposição lá na frente. Né? É que nessa época, nos anos 90, além do Ômega, era forte o Cadete, GSI, Isso. um 1.6R e um 1.5R. Essa Correr época. com o Uno tem que ser bom mesmo, hein? Não, mas era. Não, o de Uno ele só tinha casca. Nossa, aquilo lá voava. Os carros né? eram tudo preparado. Motorzinho. Hoje a Stock Car, todos os carros são iguais. São iguais. Eles são criados pela família do Giafone, do pai do Giafone. E por cima eles colocam aquela bolha, eles chamam de bolha, aquela carenagem, e aí coloca a marca lá. Eu acho que tá Chevrolet agora, né? Continua. Eu não sei Aí se. teve uma época que tava Mitsubishi, eles vão colocando, mas os carros são todos iguais. Aí cada equipe, dentro do regulamento, faz a sua mexe Tem o carro do algumas, jeito tem algumas classes de automobilismo, algumas
classe, né? Tem Stock Car, tal, tem os outros mais baixos. Sim. E Stock Light. Stock Light. Porsche Cup. Tem alguns que os motores são distribuídos. São sorteados os motores, aí o cara pega o motor, põe no carro dele, se ele der a sorte dele preparar direitinho, ele vai correr bem. Os motores são absolutamente iguais. Iguais. Tá? E aí é braço mesmo e é mecânico. Tá? A Stock Car, né, a NASCAR americana, até hoje ela é totalmente mecânica. Ali não tem nada de tecnologia. Ali não tem nada de eletrônico. Motorzão V8 puro e os caras mexem nos pistões. Quem ganha corrida é o mecânico. O mecânico tem ali, parte. Não, é estratégia. A estratégia é muito o americano leva muito em conta esse negócio dessa tradição. Do esporte máquina, puro, né? Fala, não, isso aqui vocês não vão mexer não. O futebol americano vai ser sempre assim, o beisebol e a corrida também. Brasileiro tem mania de mexer, né, cara? Aí aqui brasileiro tem mania de mexer. Aí aqui o negócio já é um pouco mais diferente. Quem que era suco de laranja lá na Indy, né? O Castro Neves ganhou e falou, vou tomar leite. Vou tomar leite, ou era leite, tomou suco de laranja, mas era isso. A tradição era suco de laranja, que são produtores de laranja. Ele meteu leite? Ele falou, não, quero leite. Pegou um saco de longa vida e mandou ver. Aí virou leite. Tomou banho, e aí, meu amigo, não sei. Será que era patrocinado? Será que era patrocinado? Exatamente. Mas o pior disso foi, acho que em 2000. Eu lembro que eu fui na Fórmula 1 em 2013, acho que foi 2012. Foi um ano antes. Chegou aqui, o patrocinador. Vamos fazer igual 500 milhas de Indianápolis, vamos tomar leite. Mas os caras pegam, dá pro piloto uma caixinha de leite, cortou com a tesoura. Aí deu lá foi o Will Power. Aí ele olhou e falou: é sério mesmo? Falou, você tomar com a caixinha de leite. Aí é brincadeira, não é brincadeira? É coisa do Brasil, né, meu amigo? É o Brasil. Aí a gente continuando no automobilismo. Até a gente vai precisar encerrar aqui, infelizmente. A gente tem o futebol do botão ficou para trás. Não, vamos falar da brincadeira agora. Vamos falar do carrinho de Roland Le Mans, que é automobilismo também. Também, é verdade. Você falou que ainda tem aqui. Tem. Como é que funciona isso aí? Nós temos um grupo aqui, que é um grupo de motociclistas sem fronteiras, e eles organizam na descida do Prudentão, ao lado das cadeiras amarelas. Sim. Né? É fechado ali tem trailer, lanche e tal, a polícia fecha, normal, e aí vai 150, 200 carrinhos, é familiar o programa, tem carro engatado que cabe 12, 15 pessoas. Olha que legal. E o problema é só subir puxando aquilo lá. Mas vocês não têm noção o quanto é bom. Eu tenho meu carrinho de rolemã, vou com meus netos lá. Rapaz, eu tenho vontade. Não, eu apareci na reportagem na Ana Maria Braga, eu tô ficando famoso. É mesmo? Opa, apareceu eu e minha neta passando atrás de carrinho de rolemã. Cara, eu tenho vontade. Mas não perca, eu vou te avisar. Avisa porque o pessoal manda para mim É de domingo, né? É de domingo. Eu acredito que nós tivemos agora no final de abril, acho que foi dia 29, 28 final de abril. Nós tivemos, eu não pude ir porque eu estava em outro compromisso. Mas lamentei muito que fui lá de manhã, aí deu o horário do meu compromisso, fui embora, não fui. Mas é muito frequentado. E agora vai marido, esposa, 2 filhos, faz carrinho para caber 4 pessoas, desce a família toda, desce gente fantasiado. Perto do Natal, desce o Papai Noel de carrinho de rolemã. Gente, é muito bom. Às vezes chove, tá todo mundo andando, ninguém para, continua descendo. Puta, que legal. A gente sobe em torno, mais ou menos umas 10 vezes, vou e volto. E outra, quem não tem carrinho, quer ir lá ver, pode ver. O automóvel, o Sem Fronteiras, ele disponibiliza, fica lá tem um carrinho lá que a gente consegue andar. Pode pegar aqui para andar. Se pedir para alguém lá, eu acabei comprando um carrinho, foi o tempo que eu sabia fazer carrinho, né? Carrinho de rolemã. Rolemã. Tinha que antigamente, nas antigas madeireiras que tinha, hoje em dia é difícil, hoje é difícil uma madeira boa. Do lado da minha casa, eu lembro que tinha o Padilha, né, perto ali da Ápia, ali. E do lado da minha casa tinha o Chico, o antigo Chico. Exatamente. Ali. Na Júlio Prestes ele tinha também uma madeireira. Mas eles não aguentavam a gente buscando peça de carrinho de rolemã. Assim como na Goido a gente ia buscar os borrachão, que eram as mangueiras de caminhão, a gente pegava aquilo, cortava e fazia uma tala. Isso. Apertava bem a rolemã ali dentro, ela virava uma tala. O carrinho não fazia barulho e andava muito mais. Era liso, Olha né? Só. Então era coisa que a gente fazia. Mas hoje
vale a pena ir lá. Então, fica atento aí no Facebook, eu vou tentar Fala pra gente, tá? passa pra gente. Quando tiver a próxima. A gente divulga aqui, inclusive. Para divulgar, exatamente. E para comparecer. E para comparecer, eu é quero um ir lá. programa familiar, estritamente familiar. Isso Começa é 8, 8h30, vai até uma meio-dia. Às vezes o sol tá a pino e o povo subindo. Nada que o Descendo de protetor carrinho. Nesse mulher último não agora resolve. deu uma chuva, mas o povo não parou não. Continuou subindo, foi um chuvisqueirinho. Isso aí é né? legal. Vale a pena, vale a pena. E aí, indo pra brincadeira, pra gente fechar mesmo, e a brincadeira do futebol de botão? Futebol de botão, nós temos aqui, Futebol de botão. mas está paralisado, é do tempo do Orkut. Orkut. Nós temos aí, nós Tinha temos uma comunidade Liga do Orkut. Prudentina de futebol de mesa, ou de futebol de botão. É futebol de mesa, né? Ela tá desativada, a última vez que eu pratiquei, eu tenho um time desde criança, né? É. E a última vez que eu pratiquei foi, acho que em 2009, 2010, que o Sesc Terma promoveu. Ele já promoveu O Sesc um tem evento, esses eventos são bacanas. Inclusive, quando eu pesquisei no YouTube, que você me falou que tinha visto, Sim. eu botei futebol de botão Sesc. Apareceram vários Sesc de várias cidades com isso. Então é a eles grade fazem. deles. Nós deveríamos reativar isso aí. Se eu não me engano, acho que o ano passado teve alguma coisa. Teve o ano passado ou retrasado. Foi recentemente teve. Eu não retrasado, compareci. foi. Esse aí eu não fui, eu não estava aqui. Né? Que eu tenho uma filha que mora fora, e pega feriado, a gente sai, né? E aí realmente eu continuo com o meu time, praticando a moda antiga. Se precisar jogar com a bolinha de feltro, a gente joga. Mas O era negócio uma é o época botão boa. antigo, né? Minha mãe não A podia moda deixar antiga é o botãozinho, né? É o botãozinho. Botãozinho chatinho. Eu tenho. Chatinho. Eu pegava Tenho guardado. da minha mãe, eu usava aqueles casacões antigos, tinha uns botões grandes. É. Eu pegava o botão, arrancava o botão escondido, aí ia lixar o Ficava botão na lixando, calçada assim, isso mesmo. e fazia queda. Isso aí Quanto mais queda, mais cobria o goleiro, mais olha aí, alto era zagueiro. Né? Então a gente constituía o time, nós montávamos o time. E existia o time para vender, mas era tudo igual, industrializado, né? Sim. Mas não era legal. Mas a gente às vezes comprava uma caixa daquele time para tirar a rede de plástico e botar véu de noiva Véu de noiva, na rede para a rede isso. estufar. Então a gente fazia Essas isso. coisas eu aprendi com meu Nossa. pai e com meus tios. Exatamente. De fazer a rede do gol. E Pra todo- rede estufar. E todo É, bom jogador de pra dar botão aquele clima Sim, do gol. sim. tinha em casa uma prancha de Eucatex que a gente mesmo desenhava o campo e ficava ali, tinha que deixar em pé para não entortar, para não empenar, né? E aí o campeonato era feito na vila, né? Então tinha o campeonato de vila. Os jogadores melhores eram as lentes de relógio que a gente buscava nas relojoarias e forrava ela, botava a cara do jogador da época, cortava da revista Placar ou de alguma revista, E você a cara colava do no- jogador e colava uma Totalmente massa inútil. de dentista. Meu Deus. Massa de Nossa. dentista embaixo. O Eu pessoal da tenho geração isso. Nutella não sabe o que é isso. Não, Não, mas massa de sabe. dentista, vamos botar assim, talvez, eu não sei se é a mesma coisa. Aquela gengiva da dentadura, vamos dizer, eu acho que é Sim. aquilo. Que ela ficava dura, ali ela não endurece. E aí a gente liçava, passava no talco para ele deslizar bem. Aquilo era bom para botar no ângulo, no canto, porque você Eu sabia tava- qual eu o ta- formato da lente. Eu tava né? comentando com o Ricardo, ele falou, nós vamos falar também de futebol de botão com o Paulo e tal. Eu falei, esses dias, minha mãe, né, mexendo e tal, revirando a casa, achou meu estrelão. Olha aí, o Eu estrelão era o tenho, que eu tenho meu estrelão guardado até hoje. o goleiro Estrelão você que é o- segurava atrás do gol E assim e ficava mexendo. Tá lá. Aí É. Eu lembro. o filho da minha prima, 6 anos, ele olhou e falou, o que é essa lousa sua? Eu falei, isso não é lousa não, menino, isso é pra jogar botão. Aí ele falou, botão? Eu falei, não é possível. Pega o botão e vai jogar? Depois eu fui achar o botão e mostrei pra ele meu botão. Tá lá, o joguinho certinho, tal, Os jogadores, o os time. jogadores. Aí ele, nunca vi isso na minha vida. Pois é, não tem botão, não é eletrônico, jeito. É né? eletrônico. É, Ele... Ricardo, ali, ó, é só celular, jogo. Eu sei que ele vai ter, se ele não tiver, eu tenho. É. Nós podíamos fazer aqui uma brincadeira, trazer o time de botão, eu tenho certeza, se fizer a convocação, pelo menos umas 5, 10 pessoas aparecem. Tem. Tá? Mas é isso que eu quero Aparece. fazer, vamos A fazer. gente faz, sem campeonato, Vamos fazer. põe a mesa aí pra brincar, mas aí eu vou pedir 2 modalidades. Uma moderna, com bolinha de feltro, campo de feltro, aquele negócio mais difícil de dominar, né? Porque a gente do o feltro, negócio da eu quero redondinha, ver, fica eu mais quero ver difícil. quem joga com a redondinha jogar com o botão. É difícil. isso eu quero ver. nunca consegui jogar com a Ah. redonda. Com a redonda não vai. Então, eu gostaria que você organizasse isso aí, conta comigo se precisar de ajuda. Não, com Tenho certeza. certeza que o Serginho Jorge 2 aqui vai Legal, aparecer. E se ele não legal. tiver time, eu tenho 2 times. Nós legal. brincamos. A gente brinca. Não, com Bacana. certeza.
essa é a ideia nossa aqui, né, o Victor, de formar uma liga de esportes aqui escolares, até para mostrar essas coisas antigas, né? Esses jogos Com antigos. certeza, isso é muito Um bom. pebolim, cara, um pebolim. Rememorar. Ninguém joga mais Nessa pebolim. época, né? Nossa, Pebolim é biblioquê. difícil. Verdade, Tem um verdade. biblioquê do meu pai, eu achei Ninguém uma joga parte, mais não isso. achei a outra. A bolinha de gude paraguaia, tinha tudo Bolinha quanto é de jeito. gude, Jogava isso rapaz. na escola, no SESI. Nossa. Tá. Faz tempo. E hein? o futebol de botão acho que é o primeiro que a gente quer fazer aqui. Não, Vamos fazer isso alguma é coisa. legal. Aí Precisar, conta com a gente. quero a ajuda de vocês pra gente Bacana, Socializar fazer a isso galera daí. aí. É bom. A molecada tá precisando, né? Com certeza. Com certeza. muito no digital, muito Tem isolado. que sair um pouco desse digital. mundo digital aí e vir pra o contato aqui, mais as físico, né? amizades. E a divulgação é Olho no muito olho, importante. com Sim. A certeza. divulgação é primordial para o sucesso do negócio. Talvez no fazer. primeiro dia a gente venha aí 3 ou 4 e tal. Divulga para ver, É. tá? Eu garanto, pode ser que a criança não saiba, mas o pai que vai trazer O pai que sabe que jogou vai trazer a criança. Sabe, vai trazer. Vai trazer a Isso aí criança. é bacana. Agora eu quero ver onde você vai improvisar essas mesas de futebol. Onde você vai... Espaço aqui é o que Não, tem. espaço Olha, tem, eu quero Nós ver temos o um espaço Eucatex. aqui. Ah, eu quero ver. Não adianta você trazer aquele campinho comprado desse tamanhozinho, não, que aquilo não serve. Tem que ser os Tem que grandão. ser, opa, tem que As ser. profissionais. Tem que ser Maracanã, Tem que ser né? Maracanã. Tem que ser Maracanã. Opa. Aquelas jogadinhas de efeito, É. pá. Aí você vai ver. Rapaz, acho que a última vez que eu joguei botão eu tinha uns 14 anos de idade. Eu tô com 37. Faz tempo, hein? Faz tempo, Eu hein? sei, eu Faz tinha tempo. mais de 50. Mas joguei depois de 30 anos, alguma coisa assim. Ah, Acho que que até legal. naquela reportagem eu cito isso. Fazia Sim. muito tempo que eu não jogava. E quando eu apareci lá no Sesc, todo mundo olhou pra mim, eu com a minha caixinha. Uma caixinha de jogo de xadrez. Aquela caixinha que você abre, tem uma divisão. Sim, sim. Então ali tem umas travinhas, tem os joguinhos. O jogador tava E o encostado, jogador tava tudo sabe, ali. parecia múmia saindo de Eu dentro lembro da que eu caixinha. fiz a minha caixinha. A hora que eu comecei a botar meu time no campo, aquilo encheu de menino em volta, assim. Olha. O que é isso? Aí eu comecei a explicar, porque Da onde saiu? como é feito, como É. era feito, né? E aquele dia que fez a filmagem lá, eu tive que aprender a jogar com bolinha. Ninguém jogou com botão, não. Que né? coisa, hein? Agora eu desafio um jogo de botão, pra quem joga no filme. Do botãozinho. Botão, pra quem não sabe aí, gente, que tá vendo, atualmente a bola do futebol de Modalidade, botão, pra né? quem pratica, tá? É de filtro, é uma bola Ela é mesmo. redondinha, bolinha, redondinha. redondinha. Então você joga, ela às vezes pula, ela não É. segue muito a direção que você dá. E já o botão que eu digo é botão Tradicional. de camisa, gente. Tradicional, botão de camisa Tradicional mesmo, era chatinho, né? Um Meio redondinho chatinho. Exatamente. E esse aí eu quero ver o nego pegar aquilo lá, empilhar e bater por cima do goleiro. Colocar lá no Esse eu na quero ver. gaveta. Tem que ser bom mesmo. Tem que ser tá? bom, tem que Eu saber passava jogar. horas né? e horas treinando. Nós temos no Rio de Janeiro, eu tenho um grupo no WhatsApp, É. que o pessoal realiza campeonatos lá, só tem marmanjo. Só tem gente de 40 anos pra cima e eles fazem campeonato no Rio de Janeiro. Tem campeonato carioca, tem grandes times, eles jogam direto. O nome da pessoa é Hamilton. Depois eu te passo pra você Passa, acompanhar a evolução. Os caras lá, eles são muito organizados, tem troféu, tem E aqui tudo. você falou que tinha até a liga, né? Aqui. Tinha liga. Tinha, se você entrar no Facebook tem. Aqui de Prudente. Exatamente. Tem que começar a contactar esse pessoal que entrou, depois a gente faz esse trabalho junto Vamos aí. ver se a gente consegue fazer isso Eu daí. tentei pegar pelo nome aquele rapaz que deu entrevista, que apareceu o nome dele. Sim. Acho que o nome está trincado, eu não achei o nome dele em lugar nenhum. É. Né? Isso é um Mas- pessoal novo até, inclusive, né? Não, É, o pessoal único novo. velho lá era eu. O resto era Faz um time, parte. o meu era um time de veteranos. Time de Master, veterano, Master. Master. Ah, eles eram dentro de leite. É o Master. Olha, Alisson Vinícius, Paulo Jardim, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente podia até falar Ia longe, ia longe. Rendeu aqui a Rendeu. conversa, hein? Foi um papo Entendeu? legal. Muito bom Bacana, bom mesmo. bacana. Quero que vocês voltem aqui pra gente Vai bater mais virar um papo. programa esportivo daqui a pouco. Vai sim, Legal. com certeza. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu que Tá bom? agradeço, um abraço para você, pro Héctor, meu amigo Héctor e Greg. Eu quero deixar também um abraço pro pessoal lá do futebol da APE, o Doni, toda a galera lá que a gente tá sempre batendo uma bola de quarta, de sexta. Legal. E estamos sempre à disposição. Eu gosto dessa resenha. O Vitor, tô conhecendo aqui. Pô, é bacana essa resenha. Sempre lembrar de esporte. O esporte tá na veia. Tá na veia, né? Tá no sangue, isso daí nunca vai sair. O Paulo aqui conheceu o meu pai, vivenciou muita coisa com ele, isso é legal. É. E o dia que eu mexer lá no baú dele, eu mantenho Isso é contato. compromisso, isso é Traz pra gente, compromisso. Eu traz mantenho pra gente. contato, que Tá? tem muita coisa guardada, Isso. muita coisa legal lá. Eu agradeço também
vocês, tá? Que deram essa oportunidade, que para mim isso é muito divertido. É como uma mesa de boteco, sabe? Onde você fala de tudo, de esportes. As mulheres sempre pensam que no bar a gente fala de mulher, né? A última coisa que a gente fala é de mulher. Nós entramos aqui, enveredamos, nós pulamos atletismo, pulamos um monte de coisa, mas teria assunto aqui para quase 5 horas. Assunto? Vários programas. Então eu tenho a agradecer, porque isso é bom, isso revive dentro da gente o esporte que a gente viveu a vida toda. Tá? E é muito eu bom sempre relembrar, fui né? Eu gostei muito de esporte a vida toda, mas eu acho que nós temos que, imprudente, na região nossa, no interior, falta incentivo. Talvez pela falta de grandes indústrias, de grandes patrocinadores. Mas falta incentivo aqui. Sabe? Não só na área de esportes, de esporte. É verdade. A gente parece que está numa região, vamos botar, quase esquecida. A gente meio que se fechou para o mundo também. Fechado né? no mundo. Sei, é estranho. É ruim até, já pegamos inclusive cronistas esportivos reclamando que os grandes jogos estavam sendo feitos aqui por causa da distância. Pô, o cara vem de avião, meu. 45 minutos, 50 estourando. Exatamente. Eu sempre achei um absurdo. Eu tive um dia de estar com o Helder e o Neto chegou. Tá. Né? E nós fomos jantar junto. Na véspera de um Corinthians e Palmeiras. Tá? Fomos num barzinho que tinha na esquina do Cristo Rei ali do IE. E ele fala, rapaz, isso aqui é longe. Longe? Meu, você vem de avião? Longe aí pra Bogotá. Virada, cacete. Eu vim de carro, os caras vieram de avião, eu atrasei, perdi o voo. Eu falei, aí sim, é lógico. Quantas vezes eu viajei, como eles falavam na época, estamos engolindo lua, porque você viajava 640 km para ir para Itapira e voltava no mesmo dia, né? A noite toda, cara, é coisa de louco. E muitas vezes o time ia, jogava e voltava depois do jogo. E voltava. Ele viajava, e as equipes também. Trocava de roupa praticamente dentro do Quantas ônibus. vezes eu viajei, fui, bate e volta São Paulo, Itapira, Leme, rapaz, é cansativo, hein? Não é fácil não. Fazendo as transmissões. Né? Fazendo transmissões de jogos. Mas não é fácil. E com obrigado, porque nós estamos começando tudo de novo. Se deixar, nós vamos mais Gente, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. E até a próxima. Sexta. Valeu, até mais. Até a próxima sexta. Valeu. Muito bom. Rapaz. Bora e meia. Fluiu muito bom. Fluiu muito bem. Rapaz, eu vou falar pra você. Adorei isso aqui. Adorei isso aqui. A voz de taquara rachada, o cara tem uma puta voz aqui, eu sou sapo, né? Muito bom, cara, muito bom. Quem gosta de esporte, gosta de tudo. Cara, você dá risada, eu vejo, às vezes eu ligo a televisão, não tem futebol, não tem nada, eu vejo golfe. Mas começo a aprender. Eu tô sempre eu vejo vôlei, eu vejo Nossa, esse fim de semana pra mim foi horrível, porque eu procurava, falei, puta, não tinha nada. Acabou o campeonato inglês, o campeonato holandês, o que eu vou assistir essa porcaria do Brasil? Vai assistir o campeonato brasileiro, eu quero só